Aqui só me reagindo, só me opinando, só me resenhando, só me argumentando, só me questionando, só me falando de tudo no seu Só Me Podcast. E aí, meu povo e todos que estão por aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Rodrigão? Tudo Salmi. Salmi. Mais uma vez estamos por aqui, hein? Mais uma noite especial. E de forma especial estamos recebendo mais um convidado super especial. Você que está em casa. Especialmente especial. Especialista em... Sem querer ser redundante e sendo muito redundante. Mas vale a pena. Saudade de vocês. Já pedindo para todo mundo se inscrever aí. De primeira, se inscreve, comenta, dá esse engajamento para a gente que a gente precisa de vocês. Nosso convidado já está aqui, muito especial. A gente vai conversar muito, fazer um bate-papo mais uma vez especial. Bem especial. Hoje é tudo especial. Especialmente especial. Ele, né, que é um cara da educação física, foi secretário de esporte, é diretor, não vou deixar, do Instituto Lucimário Caetano. Senhoras e senhores, um prazer receber Márcio Caetano. Márcio, dê seu salve aí, inicial. Primeiramente, boa noite, né, a todos que vêm acompanhando esse podcast Salmi, né, que foi bem... Um nome pensado, bem pensado, especial, né? O nome Salmi. Boa. Bem cearense, né? E aí agradecer a todos, agradecer ao Netinho, ao Rodrigo, galera aí da produção que fez esse convite. E a gente fica feliz, né, em estar participando. E estamos aqui para bater um papo descontraído e falar o que a gente tem de bom, né? Feito aí nesse nosso Maracanaú. A gente fica muito feliz por vocês também, né? Nesse podcast que vem crescendo a cada dia em Maracanaú, a gente vem acompanhando. Amém, é isso aí. E que vocês tenham muito sucesso aí. A gente está aqui para contribuir também e ajudar. Show de bola, show de bola. Dito isso, só inicialmente, pessoal, pedimos reforçar mais uma vez, lembrar, né, que toda quarta-feira é episódio inédito aqui no YouTube, você que ainda não é inscrito. Tem uma galera que passa por aqui, às vezes tem uns vídeos que dá um engajamento maior, tem uma galera que passa e às vezes a conta não fecha, né? Tem 3x de visualização, mas só tem 2 curtidas, por exemplo. Então não tem alguém aí na moita que passa e não deixa uma curtidinha, então... Custa nada, né, mano? E eu, estudando, eu descobri que uma curtida equivale ao algoritmo apresentar, espalhar para 2 pessoas. Então faça isso por nós. Se você é um apaixonado, é um amante da cultura e gosta, quando o Márcio bem colocou, né? Quando você visualiza que um projeto que é tão difícil você colocar em prática, que ele sabe tanto na questão de gestão pública, como ele também tem um podcast lá, que a gente vai entrar nesse assunto também para divulgar, sabe da dificuldade que é, né, você lidar com projetos. Então faça ser, eu digo sempre, né, dê legitimidade à sua contribuição, principalmente no início, porque eu digo sempre, tudo que a gente faz pensando na prosperidade e no crescimento e que escale. E a gente sabe que está construindo uma base boa para daqui a pouco escalar para uma de forma orgânica, a gente chegar em mais pessoas. Então não deixe para que a gente chegue lá para você chegar junto com a gente. Ajude a gente agora, que é a hora que a gente mais precisa de verdade do engajamento e do apoio de vocês. É isso, Rodrigo? Yes, man. Dito isso, vamos logo começar. Daqui a pouco a gente vai agradecer mais os nossos apoiadores, especialmente a nossa querida Elivânia com Pastelaria e Pizzaria do Papai, ou é o... A Nana agora me botou, desde aquele dia ela me botou uma pulga na minha orelha. Como uma interrogação, né? Se é pizzaria primeiro, mas eu acho que é pastelaria e pizzaria do papai, né? O forte é o pastel, né? O pastel é o carro-chefe. E daqui a pouco sempre agora é uma surpresa. Tá faltando hot dog, viu, Elivânia? Fica aqui a sementinha. Chegou a pizza. Ó, pizza é a primeira, o pastel é o carro-chefe, é o melhor de toda a região. E daqui a pouco é o momento delícia com ele, com o Márcio Caetano, que é um cara bom, que é da gente. Eu quero já passar a bola aqui para a gente aproveitar, né, desfrutar mais da presença dele, da experiência, de sua bagagem. Sabe que você é um amante
das questões públicas, das questões de incentivar, né, a galera e tal, e dar uma força. Mas eu queria, antes de naturalmente ir para esse caminho, saber mais. A gente estava em off aqui, pessoal, falando, ele até falou aqui que engraçado que ele lembrou do tempo de mistura, do início de tudo, né? Ele fala, não, naquele tempo lá já estava no mistura e tal, a gente citou alguns nomes em comum de uma galera que é raiz, a gente fala assim, é raiz. Não foi assim que ele falou, não. Ele falou assim, naquele tempo que nós era pequeno, tu era estrela. Eu não quis, porque ia ser uma resposta pesada pro meu... né? Eu evito essas fadigas. É como você disse, beleza, mas é uma estrela decadente. Beleza? Aí eu até agradeço, fico lisonjeado com a referência, né? Uma mistura que tem uma história que ninguém há de contestar, né? A gente fez parte de um... Quem conheceu, né? Conheceu. Inclusive tem novidade, daqui a pouco eu vou... Pode ser que daqui a pouco eu até aproveite o espaço para falar mais de um projeto que pode estar retornando aí num pano de fundo de nostalgia, que tanta gente está, tudo tem um das antigas, né? Só não pode dizer a idade, né? Só não pode dizer a idade. Mas só nos bastidores. Quem é ligeiro pegou. E, Marcelo, eu queria passar a bola para ti com a seguinte, com um pensamento assim, porque você migrou, né? A gente viveu uma época que todo mundo era sonhador, ninguém sabia ainda do que estaria por vir, né? Profissionalmente, principalmente. Mas eu queria, é legal a gente saber dessa parte humana, como é que foi, como é que tu se apaixonou por esse... Como é que foi a tua vida, assim, inclusive aquela época porque eu creio que você seja... Até falar pra galera se é daqui, é 100% Maracanaú, 100% nascido raiz. E criado aqui, sim. Qual foi, veio de que rua, como é que tudo começou pra gente entrar numa timeline e pescando aí a partir de alguns gatilhos que tu der aí. Algumas coisas que eu não falei. Que é legal o que ninguém sabe. Né? Na verdade, eu nasci e me criei ali na 37, né? Ali na Avenida 7, em frente ao Colégio Valclânia Falcão. Né? A gente conhece, lá de trás, né? A gente conhece desde o início daquela escola e eu passei a estudei no instituto, né? Sempre a minha vida foi Branca de Neve, é o novo. Só o gatilho aí. Tu lembra das pedras ali, né? A Igreja das Pedras, né? Até hoje é esse nome, né? O pessoal ia lá no São Luís comprar. Mais antigos falam. Veio o nome de umas 3 meninas agora, né? Ixi, Mário. E aí a gente vem lá desse tempo, né, estudando, eu terminei o segundo grau em 2000, e aí depois a gente tinha um sonho de ser jogador na época, né, como todo mundo tinha, né, e aí minha vida todinha foi jogar bola, como eu falei aqui nos bastidores, né, era vocês correndo atrás da música, né, e a gente correndo atrás da bola, e a gente se conhecia, eu conhecia vocês não conhecia, mais ou menos passando isso. Ali passava um pé do outro lá no instituto, e a gente se encontra aqui, né, que é legal. E agradecer também ao Daniel, né, que fez os contatos também, que estudou com a gente na época. Jogava muita bola na época, né? Não sei hoje, né? E aí vim construindo comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Foi mesmo. Né? Que nem podia trabalhar, mas a gente tinha um desejo de ter um dinheirozinho. Eu trabalhava entregando gás. Maior, né? Hoje está mais restrito. Mas... eu trabalhava entregando gás, né? Com 13, 14 anos, só para ter um dinheirozinho, porque eu treinava no Fortaleza. E aí, mesmo? Você chegou a treinar no Fortaleza? No Ferroviário também. E naquela época, 13, 14 anos, treinava a base, né, do Ferroviário. Primeiro fui pro Fortaleza, depois fui pro Ferroviário. Porque tinha uma galera aqui do Maracanaú que a gente aproveitava na época das escolinhas, né, e tudo, daqueles movimentos. Sim. E aí acabou que, nesse período, até meus 18 anos, aí eu vi que eu não tive a sorte, né, que tem que ter a sorte aliado com a técnica, né. E aí acabou que fui voltar a procurar emprego e fui ser cobrador de ônibus. Santo Antônio? Clotran. Passei 8 anos, fui cobrador de ônibus, manobrista, fui motorista 3 anos e meio, né? Isso eu falo com muito orgulho, assim, porque foi um começo de aprendizado, né? Que na época também a gente podia ir para outro caminho, mas a minha mãe sempre foi muito católica, né? E os irmãos, eu e mais 3, somos 4. E aí, na época, a gente sempre foi muito voltado à Igreja Católica, aos movimentos, aos grupos de jovens. Questões sociais. E aí, participava dos projetos sociais da igreja, né? E aí, nesse período, a gente começou a trabalhar. E aí, a gente começou em 2016,
2013 eu entrei na faculdade, me formei em 2016, Educação Física. E aí eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? E o esporte, ele me trouxe muitos aprendizados, me trouxe muitas amizades hoje que eu tenho em Maracanaú através do esporte. Primeiro jogando, né? Nos subúrbios da vida aí, nos times, nos interclasses, nesses campos que tinha aí. Tinha muito, tinha muitos campos ali época, lá dali, né? do Palmeirinho. Que jogava pegava três, um do lado do outro. Um do lado era bom demais. Então essa é uma história muito... Pra quem não sabe onde é esses campos que ele tá falando, naquele pedaço ali do... IFCE. Acho que até ali o Nassau. Verdade. Acho que até o ali o... A gente começa a entregar... ali ainda tinha campo. A gente começa a entregar a nossa idade, né? Aí. Mas eu não me lembro disso. Esse é o pulo do gato. E aí a gente começou... Eu comecei em 2003 a fazer faculdade de Educação Física. Foi na época que eu entrei na Secretaria de Esporte como assistente administrativo. Tive uma oportunidade de ser supervisor do Maracanã, né? E como supervisor do Maracanã, passei a ter muitos conhecimentos, acesso na federação, nos outros municípios que a gente ia jogar. Eu era supervisor do futsal, mas no ano de 2011 eu passei a coordenar a parte de esporte da antiga, hoje é Instituto Lucimaro Caetano, mas antigamente era a Associação dos Moradores do Conjunto Novo Oriente. Que foi uma instituição que meu pai fundou lá em 10 de janeiro de 83. Maracanã ainda fazia parte do Maranguape, né? É uma referência. E aí, se você for pesquisar no livro de Maracanã lá, tem a história da associação. E aí, essa história da associação, meu pai me chamou em 2008, né? Aí eu saí da Clotran e fui ajudar ele diretamente na associação, que hoje é Instituto Lucimaro Caetano. E é uma história bem esticada e bem engraçada, assim. Hoje é Instituto por quê, né? Tem várias perguntas que ficam no ar que a gente pode responder. E é o Instituto por quê? Hoje é Instituto porque a diretoria, após a morte do meu pai, ele faleceu em 2019, né? Ele teve umas complicações, problemas de coração. Era ele que era o cabeça... Ele foi um dos fundadores. Foi um grupo, né? Só que quem tocou o barco para a instituição mesmo nunca valendo. Parar... Porque é difícil hoje você manter uma instituição, um CNPJ. Você ter um CNPJ é uma coisa, você manter é outra coisa. E outra coisa, tem um detalhe que eu zelo muito por isso. Eu tento chegar muito do lado humano das coisas. A saber, você tem, quando você fala assim, Instituto tal, que já tem uma referência, você está falando ali, já na frente, onde já chegou... onde já está colhendo frutos, onde você já é uma referência, etc. Mas quando você... Tem toda uma luta lá atrás, né? Toda uma luta. A gente está falando com você, que é filho, ou seja, já é uma herança, continuidade, é uma continuidade. Mas antes disso, imagina a luta numa época onde a tecnologia não trabalhava a favor, muito difícil. Onde você não tinha, os acessos eram fisicamente, geograficamente, era uma distância realmente, de fato. Imagina quantas vezes ele teve que se destacar, vai pra lá e vai pra cá. Pra Maranguape. E conseguiu segurar até hoje. Se você conhecer a história, já deixo até o convite pro Netinho, pro Rodrigo, pra conhecer lá o Instituto, fazer uma visita, legal pra gente fazer a gente tá se preparando, até mais pegando o gancho aí, não perda seu raciocínio. Certo. A gente não quer que perda, vamos voltar no ponto. Volta lá em Mas 2008. aproveitando, vamos pegar o gancho aí, que a gente tem um propósito de fazer, a gente já falou em alguns episódios aqui, que a gente tem o desejo, né, de fazer alguns externos, né, que para ser um diferencial, para a gente jogar, tipo, como você convidou, fazer lá uns externos, gravar, conversar com a galera e tal, e jogar para um tipo de quadro que a gente está bolando, né, pensando de fazer assim que tiver condição. Fica até aqui o convite para você que é um apoiador cultural, em todas as demandas, né, no caso aqui a gente está como uma voz, como o Márcio também é. Então, a gente está pensando nisso e falta, muitas vezes, é um recurso, é um detalhe, é um cabo, é uma câmera, é uma conexão, como a gente conversou aqui antes. Se você puder ser um apoiador para a gente conseguir, né? É o detalhe, né? E é interessante porque o objetivo do projeto aí, ele é um podcast, mas o nome ele fala Papo Solmi, papo, né? Solmi, você pode sair para entrevistar um papo evento cultural que você pode entrevistar uma pessoa que você pegou a visão, é isso. Tem muito evento, o Maracanã é recheado de eventos. E muitas vezes você não tem uma cobertura mais periférica. Você fica muito na dependência. Fala na linguagem do povo, né? E a gente fura uma bolha. A gente tem uma bolha aqui, que a gente tem um pano de fundo que eu falo, sempre bato nessa tecla, de trazer uma galera que viveu o Maracanã
daquele tempo que a gente fala... Que a gente, Tempo do quartel lá. Tempo do quartel do GPN, tempo que o estádio... Tempo que o Maracanã era o estádio ali do lado do hospital. Essas referências, tempo que o São João era ali... Tempo que vocês tocavam no palco do Safadão, do Wesley. Exatamente. Tempo que era mistura e o pra balar, né? O pra balar. Exatamente. Pra balar. Só Tempo dava que tinha vocês turma de dois. circuito. Caiaca. Eu só dava essa música. Só entregando nós aí. Alô, Guilhermino. Queremos você aqui. Então, é interessante que a gente tenha essa condição, até, né, aproveitando o gancho aí da presença do Márcio. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, continuando, 2008 eu saí da Clotran, meu pai chamou pra gente ajudar, contribuir, principalmente na área do esporte. E aí a gente começou a fazer um trabalho voltado pro esporte. A gente tinha uma escolinha de futebol que hoje atende 190 crianças lá no Novo Oriente. E em 2011 a gente tinha um projeto em parceria com a Coels. E aí em 2011 a gente... Já era Coels, né? Ainda era Coels. Em 2010 a gente conseguiu essa parceria. Aí 2010 foi o ano todinho a gente treinando. E a gente tinha um professor lá que era do Ceará, o professor Alexandre, o Kaká. Era antigão. Inclusive os dois já faleceram. E a gente colocou o time nosso projeto no Campeonato Cearense. E a gente pegou no Campeonato Sub-17. Só que como a associação não era filiada à federação, Sim. a gente pegou o nome do Maracanã emprestado. Para poder... Foi onde saiu o Everton Cebolinha. Ele jogou mesmo? no nosso projeto em 2011. E aí ele foi o primeiro clube que o Cebolinha foi federado, foi pelo Maracanã Sub-17. Que na época a gente resolveu colocar no campeonato, porque o Maracanã na época não tinha categoria de base, né? Não tinha um acesso não tinha. direto. Eles eram afiliados, mas não tinha nenhuma categoria de base jogando o Campeonato Cearense. Aí eu peguei o nome do Maracanã emprestado e a gente resolveu colocar no Campeonato Cearense, com os meninos do nosso projeto, com toda a estrutura. Os meninos tinham alimentação, tinha uma piscina ali no Gereissati 2 do Aurélio, não sei se tu lembra. O Aurélio do atletismo. Acho que lembro. Ele era um meio calvo, né? Perto da ele igreja. Que era nosso professor, ele que fazia a preparação física, que ele era formado. A gente começou a pegar parcerias. A farmácia Dr. Jobson dava toda a parte que a gente precisava de medicação. Aí, isso é bacana. Aí tinha o menino aqui que vendia tecido, né? O Aguiar Tecido, que é o Moita. Deu o tecido pra gente fazer os uniformes. Aí o André Esquinazzi dava o ônibus pra gente ir jogar. Sim, o Esquinazzi é um nome, né, que não... Havia metro. Então, assim, na época foi um conjunto de pessoas para que a gente pudesse dar oportunidade para o menino jogar o Campeonato Cearense. Civil sendo o braço, né? Sendo o braço. E aí, na época, o professor dizia: Márcio, bota esses meninos para jogar um Campeonato Cearense. A gente só participava de amistoso, treino, amistoso, treino. Aí foi uma alegria danada dos meninos. Não teve êxito, não foi... Não era não logrou êxito. Não era por isso, né? Não era pra gente ser campeão. Era pra gente formar cidadão a e intenção atleta. do projeto era a formação do cidadão, né? Sim. Inclusive, hoje, graças a Deus, o Everton Você tem despontou. um Everton, não é a gente não tá dizendo que ele foi revelado por nós. Ele dali participou. pro Grêmio, né? E foi a escada, né? Ali foi uma escada que ele participou do Campeonato Cearense, tendo o seu registro junto ao Maracanã por esse motivo, né? Mas Márcio, os degraus ou degraus? Degraus. Enfim, fica aí, comenta aí. Igual mãos ou O mão não tem o mões. A escadinha. A escadinha. É um papo só. Aqui tem que ser assim. Então, assim, eu vejo assim, cara. Quantas pessoas, nós mesmos que passamos pro futebol, todo mundo passou, acho que como bom brasileiro, todo mundo tem aquela fase de sonhar, chegar a um time profissional e tal. Cara, enquanto nossa geração... Hoje tá bom, viu? Nossa geração não teve esse degrau. Teve não. Hoje tá bom. Pra fazer essa transição. Tá bom. Porque assim, uma coisa, pode ser que realmente o cara não dê em nada e ele vá para outra profissão, mas ele sai como cidadão, mas ele teve a oportunidade de dizer, não, eu passei por ali. Sim. Agora, o ruim que eu vejo assim, o que me chateia muitas vezes, é ver de perto ou de longe um super potencial, sabe? Seja no futebol, no esporte, ou em qualquer setor. Mas
o meu ponto que eu enxergo aqui é sobre a oportunidade que não se existe, que nossa geração sentiu muito isso. Era pouco. A distância era muito Já grande, que tinha cara. escolinha pra gente A gente só tinha só em Fortaleza, frente ao Ceará. shopping, no estádio. Pois é. E o resto era tudo amador. Pra gente colocar em prática a nossa energia, a nossa visão, nosso comportamento como atleta, nas escolas principalmente, era só no rachinha, na quadra, e eu tinha os que eu gosto muito de. Tanto que a gente trouxe Cereza aqui, trouxe o Edberto. Eu vi. A gente pensa em trazer outras figuras. São essas pessoas que são os apaixonados, os sonhadores, os malucos, que arregaçam a manga. É seu pai, né? O Caetano. O Caetano. São essas pessoas que, cara, se eu pudesse, cara, eu sou apaixonado por esse tipo de gente. Que são o lado social. Os malucos. Que todo mundo fica assim, ó. Isso. Mano, tu é doido pra fazer um negócio desse aí, seja na música, seja no que for. Mas são esses caras, cara, que fazem o negócio faz a diferença, né? Quantos dedos não foram apontados pro teu pai de dizer, você é doido. Você é doido pro negócio desse aí, mano. E ele vai lá porque é paixão, mano. Que gosta, que fala tá que aqui, gosta. é de verdade. Tá na veia. Quem não é de verdade não consegue São fazer poucos, isso, né? cara. Que São você vê no desse porque cara. não consegue dar continuidade na caminhada, né? E é só para concluir te devolver a palavra, é sobre, pessoal, não é sobre, porque ele falou de Cebolinha, não é sobre o que ele viria a ser, se tornar o grande Cebolinha de seleção e tudo mais. Mas esse degrau, cara, foi essencial para ele continuar. Com certeza. E ser quem for. Pra ele não desistir. Pra ele não desistir. Quantos na época da gente aí, vocês também, né? Eu vi muito cara craque aqui, mas que... Maracanã era um não foi pra frente. Não era pouco, não. Viu? Tipo assim, o cara se acabou na cachaça ou na droga porque não tinha pra onde ir, mano. Chega um momento que o cara... Porque o cara começa a se destacar ali no subúrbio, né? Começa a se destacar. Vai jogar, vai ali, vai acolá, aí sabe como é. Que começa a encostar os caras, aí leva pra esse lado, né, da bebida, apresenta isso pros caras. Né, que já é o caminho que já leva, já vai tirando o cara do rumo, né? Porque o cara que é atleta, ele tem que pagar o preço como é que se diz? Sacrifício, exatamente. Abrir mão de muita coisa. Porque um atleta para ser profissional não é só brincadeira, não. Principalmente hoje, né? Hoje exige demais. Como estava aqui do último, o nosso convidado, que super especial, o terceiro lugar cearense, a gente falando aqui, né, cara? Tudo tá linkado, né? O Wesley, que eles estão fazendo um feito assim. Pois é, tudo é galera daquela. Quando você falou Palmeiras, a gente citou Palmeirinha, falou daquela época, ele também citou. Pra ver como todo mundo dá testemunho que a gente viveu. O Everton jogou no Palmeirinha ali no Timbó ele também. falou, ele citou. Porque quando ele jogou no Sub-17 nosso, ele tinha 15 anos. Sempre foi precoce. Ele falou. Aí depois ele foi jogar no Palmeirinha, ou foi antes, eu não lembro. Eu só sei que no Sub-17 que a gente colocou no Cearense, ele tinha 15 anos. Inclusive, quando ele foi pro Fortaleza, ele jogou Sub-17, aí ele tinha 16. Quando ele foi pro Grêmio, ele jogou um campeonato gaúcho com 17 anos. Chegou a passar no gaúcho. Então, inclusive, ele foi campeão gaúcho, se eu não me engano, Sub-17 ou Sub-20. Então, assim, com 15 anos... Ele jogou um 17. Com 16 anos, ele jogou um 17. Com 17 anos, ele jogou um 17. Então, assim, bem precoce, né? Então, assim, nem toda vida o cara vai ter sorte aliado com a técnica, né? Porque a sorte não vem pra todo mundo, né? Então, assim, de repente, Deus botou a mão e ele tava no lugar certo na hora certa. E o importante é fazer seu parte. Ele tava pronto, O importante é fazer o seu, porque quando a oportunidade vem, sempre vem, cedo ou tarde, você tá pronto. E hoje, queira ou não, ele é o orgulho de Maracanãú. Referência. Né? Com certeza. Eu acredito que muitas crianças... Cebolinha. Né? Muitas crianças têm uma... vai espelhar, né? Vai se espelhar. Vai espelhar, com certeza. Porque vê na televisão as atitudes, os gols. Não, com certeza. Né? Então... Eu vi ele, o filho da menina que ajuda a gente aqui, do pasteleira, pasta do papai, quando soube, pediu pra ele mandar alô, abraço, queria tirar foto com ele. E ele nem... nada dele, fazendo o dele, e nem, às vezes o cara nem imagina o tamanho que ele é, né? Como você mesmo, seu trabalho, sim. A importância, porque eu vejo assim, são pessoas usadas, que se permitem ser usadas por Deus, porque é na prática um braço que muitas vezes um pai e uma mãe não consegue entregar, e vai ver em você ou em outras figuras que receberam esse dom, essa vocação, esse chamado, vamos dizer assim, para trabalhar seja com a juventude ou com a galera mais nova ou não,
Mano, isso faz uma diferença. Por isso que eu pontuo e bato. Eu posso ser chato, falar demais, mas eu acho que isso tem que ficar no coração de quem tá vendo. Tem. Que é importante isso aí. E tem um lado positivo, sabe de quê, Netinho? Não tem nada melhor do que você fazer o que você gosta. Né? Muda tudo, né, cara? Você faz com prazer. Diferente. Primeiro que você vai fazer com prazer. Segundo que... Parece até que não tá trabalhando. No dia a dia, é uma coisa que é natural, vai acontecendo, né? E hoje, quando a gente volta lá na Associação dos Moradores, que antigamente não tinha asfalto, não tinha transporte, só para você ter ideia, quando meu pai foi um dos fundadores, lá no bairro, lá não tinha nem transporte. A pessoa tinha que ir a pé, lá do Novo Oriente, pra Ceasa. Porque não tinha ônibus. Então, assim, na época era mais fácil as pessoas se reunir pra reunião, pra ir. Hoje não, hoje tá tudo... Toda rua tem um asfalto, toda casa tem uma internet, toda casa tem um carro. Hoje em dia é difícil você reunir gente pra lutar pelo seu direito e tal. Hoje em dia muita gente... na dificuldade de dar um linkzinho pra se inscrever no teu canal. Empatia, mas pra comentar alguma coisa negativa é bem rasinho. Isso aí, cara, é um ponto em comum que nós aqui falamos muito internamente. É como o lado, nosso lado artístico, a gente tem os nossos projetos pessoais, com as músicas. Por exemplo, a gente grava um projeto, grava um audiovisual. Eu aqui e o Rodrigo literalmente trabalhamos com isso. A gente, meu amigo, parece assim que... Às vezes eu fico em casa pensando, remoendo. Será se dói, mano, o dedo do cara? E pra quem a gente vê que os stories da vida, ele entrega a todo mundo, né? Aí o Instagram, que não é besta, tá com o coração lá. Que é pra, tipo assim, você vai passar por aqui, se você deixar o coração dele, vai saber. Só pra ele saber. Porque na moita, tem uns que ficam na moita, mas não tem, quando não tem registro, aí você passa direto. Mas sabe o que é? Porque é mais fácil tu conseguir um resultado lá fora do que aqui. Coloca um vídeo aqui de briga de vizinho aqui pra tu ver. Não, é impressionante. É impressionante. O que eu recebo de meme, e é uma troca, na verdade, né? Que a gente fica aqui, parece até um código de amizade. A gente fica, todo mundo acha que isso é nacional, né? Eu gosto daqueles que eu mando pra tu, aqueles vídeos lá, né? Eu prefiro não comentar. Do cara lá, né? Atenha-se. Eu gosto daquele cara lá, né? Atenha-se a sua meme significância. Não, quando eu falo assim que é mais fácil você atingir um cara lá fora, é porque, tipo assim, eu tiro na época que a gente tentou trabalhar alguns vídeos da gente, né? A gente conseguia ter mais interação com a galera de fora. Naquela época do Vem Dançar, lembra? Sim. A galera lá de São Paulo tinha mais interação nas redes sociais da gente do que a galera daqui, mano. E a galera aqui de Maracanã mesmo, entendeu? Infelizmente... o efeito Santicário. Infelizmente é desse jeito. Mas aí, voltando lá na associação, quando meu pai a gente passou a ajudar lá diretamente, aí em 2019 ele faleceu, né? E eu me vi na obrigação de continuar um legado, porque se você conhecer lá o Instituto hoje, a gente tem um prédio próprio que foi construído lá atrás. Só pra você ter a ideia, como a gente também tem na época meu pai fazia umas festas de Halloween. Eu não sei se tu já foi. Cara, não, certeza que ele tá falando, aí tá vindo os clareando. O Mistura. Tocava lá, mano. Sempre tocou lá, mano. Sempre tocou lá. Eu acho que quem contava... E era com teu pai. E quem contactava com vocês, eu acredito que era o Reginaldo, das quadrilhas da Alternativa, aquele que fazia os Halloween junto com o Jailton. Esse numa Alternativa tinha umas faixas lá fora. E na época, quando vocês foram lá no Instituto, vocês vão ver uma sala de aula, e lá atrás tinha um palcozinho no fundo, aí tinha uma latadazinha, e aí meu pai fazia muitas festas, Eliane, Beto Barbosa, esses Halloween. E aí, pra tu ver... A gente passava por ali, os caminhos, aí tinha as faixas. Dos eventos. Barbosa, Eliane, era um monte de cantor antigo. E tinha as equipes de som. E aí tinha os Halloween, tinha equipe de som, que era Arroz com Fumo, Turma do Circuito. Pronto, daquela época. E hoje a instituição tem várias salas lá, que na época meu pai pegava o dinheiro que arrecadava das festas e ia construindo sala. Aí foi onde construiu uma creche. Hoje a gente tem uma creche lá com 260 crianças, em parceria com a Prefeitura através da educação, um convênio, em parceria também com a Gerdau, com outras instituições como Mesa Brasil. E aí essa creche hoje tem 35 anos. É uma das creches mais antigas no Maracanã. 35 anos. Então, assim, quando ele construiu lá atrás, foi uma situação de
que ele fazia o que ele gostava, né? E hoje o Instituto tem uma sede própria, por quê? Porque lá atrás ele trabalhou para colher frutos. Cara, isso é por isso que eu fico assim, é com você falando e eu imaginando como é que não foi a correria dele. Aí hoje a gente tem um ginásio, próprio que foi construído pela Gerdau em 2008 através de lei de incentivo junto ao Fundo da Criança. Hoje a gente tem uma piscina que ele não chegou a ver, né? Era um sonho dele de ter que a instituição tivesse uma piscina para ter hidroginástica para os idosos. Hoje a gente, graças a Deus, tem uma piscina e a gente tem um projeto que atende 50 idosos de forma gratuita. E esses idosos são mapeados todo mês. Então, assim, a gente tem um trabalho hoje consolidado, não só na região ali do Novo Oriente, Caracuzinho, que aquela região ali é 44 mil habitantes. E aí hoje a gente atende 1.100 pessoas aproximadamente por mês. Só no esporte a gente atende 650 crianças. Porque lá tem um triatlon. Sim. Por isso que eu digo que hoje está mais fácil as oportunidades. Falando nisso, tu faz corrida de rua, né? Faço, promovo corrida de rua. Promove corrida de rua. Isso, pelo Instituto. Eu quero deixar uma pergunta para ti, antes de a gente falando tanto de parceiros, né? De somar, de correr atrás. A gente quer só deixar aqui um abraço para os nossos parceiros aqui que tá com a gente. E se você for uma pessoa que é empreendedor e quer como o Márcio, que tá transpirando esse contexto de energia, parceria, né? Energia de braço, de contar com as pessoas. Isso é um exemplo, na prática, como funciona você ser parceiro, né? Então a gente tem que valorizar bastante. Antes de ir para os parceiros, eu quero fazer uma pergunta. Eu segurei aqui uma informação que eu vou fazer vou voltar um pouquinho aqui a timeline. Eu quero saber como é que foi a tua experiência, porque a gente está contando muito, né, até do lado bom, que graças a Deus está dando tudo certo e vai melhorar mais ainda no lado da associação e tal. Mas eu queria entrar por um caminho do teu currículo pessoal, com pessoa, né, assim, porque tu citou que trabalhou como é o nome da empresa? Na Clotran. Clotran. É o Trava Loves. Eu quero saber a tua experiência lá, como é que foi o link em casa, a rotina. Eu quero mergulhar mais, porque eu acho que a gente vai conhecer mais o Márcio CPF, né? Enfim, daqui a pouco tu vai contar para nós. Enquanto eu mando um abraço aqui até para prestigiar a galera do Marco, que é um patrocinador novo, viu? Respeita nós, né? Chegou o patrocinador novo. Marcos PVC, né, Rodrigo? Marcos PVC, rapaz. Deixar mais uma vez. Marcão é gente boa, né, cara? Marcão é gente boa. Até pedir para que a galera que tá aí siga nossos parceiros, não vai custar nada, pelo contrário, você vai também fortalecer o trabalho como Marcos PVC, que tem. Eu dei o Instagram dele é @MarcosPVC. Tem underline não, né, Atlano? É Marcos PVC, do jeito que se escreve, pessoal. @Marcos PVC, vai lá, faz o orçamento, procura ele, chama lá no direct. Se eu não me engano, o Zap tá na bio. Se não tiver, vai no direct, pede lá, faz o seu orçamento, procura o cara, que é gente boa, que tá chegando junto com a gente. Agradecer também, Rodrigo, a galera da Serve Todos. Serve Todos, é sim. Alô, Raimundo. Esse tu lembra agora? O outro. Alô, Renan. Fala dele aí, meu filho. Meu filho, tu é doido, né? É pra trás que se anda lá ele, meu filho. Agradecer, fazer seu orçamento, vai lá, segue também, @Serve Todos. Lá tem tudo em ACM, acrílico, todos. E todos vão sair felizes para sempre. Segura essa aí. Felizes para sempre. Dá alô também para 7 Barbearia. Meu parceiro Delicinha. Quem que tá por lá, né? Assim, é o Delicinha, o DJ Delicinha. Barbeiro Delicinha, o Paquito. DJ Paquito. É. O melhor barbeiro de toda a cidade oeste. Do velho Texas. Do velho o quê? Velho Texas. O homem que começa a partir das 9 e só termina na hora que para. Ele disse que quando fala do almoço aí. Aí ele pensa se volta ou não. Isso aqui é um cara independente, né? E o RN, quem é o... O RN, quem é esse cara aí? Quem é o RN? É um tal de Rodrigo Neto. RN Barbearia, RN Barbearia, fica lá na rua 15, número 349. 349. Próximo ao Norte Shopping, né? Exatamente. Na Rua da Casa dos Freitas. Rua das Casas bem molinho, levar uma topada ali no shopping. Cai lá no Rodrigo. Que lá. É esse barbudão aqui, ó. Lá ele. Das 9 também, né? 9 às 8. 9 às 19.
Nova de dezembro, procura o Rodrigo também, tem o Instagram. Todo mundo aí que a gente tá citando, pessoal, tem o Instagram. Segue lá, galera, rapaziada, pra dar essa força. Dizer que a Sete Barbearia fica na rua 28, número 41. Procura lá também no Instagram. Agenda, que aqui é só a rapaziada boa de Maracanaú, 100%, todo mundo genuinamente de Maracanaú. E lembrar mais uma vez, reforçar que toda quarta-feira, tá vendo esse papo massa aqui? O papo da gente, Márcia, é 100% Maracanaú. Aí tem, tipo assim, a gente... É só o Mi, né? É só o Mi de verdade. E sempre tem um convidado que vem, a gente consegue... Porque a gente quer fazer, a gente não quer fechar só Maracanaú, obviamente a base é Maracanaú. Porém, a gente, como tá escalando, graças a Deus, a gente vai ter um convidado, inclusive, especial em abril. Se eu não me engano, me ajuda aí, quem lembra a data exatamente, não sei se é dia 13. Dia 13? Sabe dizer? Enfim, abril, nós vamos ter um convidado aqui, que nós todos aqui como músicos somos fãs, que é o Paulo Façanha, um dos músicos. Aliás, ele é músico compositor renomado nacional, amigo de caneta do Jorge Vecilo. O Jorge Vecilo, quando tá por aqui, eles vão faz show juntos. Tem algumas músicas do Jorge Vecilo, inclusive, é do Paulo Façanha. Então, fique ligado que ele já confirmou, falou com a gente, vem em abril prestigiar o nosso papo. Massa. Isso faz com que as bolhas vão sendo furadas e a gente consiga escalar mais ainda, beleza? Toda quarta-feira, 20 horas, se inscreve. Dia 8 de abril, né? Então já marca aí a agenda que dia 8, assim como está sendo hoje maravilhoso esse papo, massa, dia 8, Paulo Façanha, um abraço para você e obrigado por a gente poder contar com você aqui com a gente, beleza? E aí, eu queria saber, rapaz, como é que foi? Né? Quer saber da dor, né? Quero saber como é que foi, porque eu sei que o cabo aqui é cobrador é trocador, sou o tempo do trocador. Trocador? É teu sonho ser trocador, é? Na verdade, na época, todo mundo queria uma vagazinha que era difícil. Porque eu lembro porque que ganhava bem e tal. Exatamente. Então, assim, rapaz, eu te contar uma história que, tipo assim, quando eu entrei, eu tinha 19 anos na Clotran. Eu tava terminando ali o segundo grau, né? Sim. Com 18. E já tava parando de jogar bola, assim, de pensar em ser algum jogador profissional, infelizmente. Mas aí fui atrás de emprego. Na época foi até meu pai que conseguiu com um dono lá, que era o Ferruço, né? E aí... no começo você apanha, né? Porque novato apanha onde você chega, né? Se você for pra indústria, você... É o ritual. Você apanha. E no começo tudo é difícil, né? Então, assim... Não sei quantos anos depois você sente. Sente o quê? A coluna, né? Que é a pior coisa, né? Então, era tipo assim... Rapaz, no começo era de 4h10 da manhã às 8h30 da manhã. Aí eu ia pra garagem, chegava 9 horas, que o ônibus sempre, o ônibus que recolhia sempre chegava atrasado. Aí chegava 9 horas, eu chegava em casa 10 horas, ia tomar um banho, ia dormir, acordava 1 hora, almoçava e voltava pra garagem, que eu pegava 3 horas de novo. Aí ia até 7h45, todo dia, mano. Aí quando eu chegava às 7h45 da noite, aí eu chegava em casa quase 8h30. Aí tomava um banho, comia alguma coisa e ia dormir. Quando era 11 horas eu me acordava pra ir dormir na garagem. Porque o ônibus do Timbó aqui, tu lembra, né? Na época, clássico. Timbózão era 4 horas o primeiro. Como é que dava tempo eu chegar lá na garagem 4h10? E o primeiro ônibus de 4 horas do Timbó, eles vêm numa lentidão, estão nem preocupados. Aí eles não vão vir ligeiro pra mim chegar lá só na garagem 4h10, né? Só por causa de mim, né? Então, assim, rapaz, eu penei. Eu acho que foi quase 1 ano nesse horário. Tu chegou a... Quase um ano. Quanto tempo lá? 1 ano ou foi? Não, eu trabalhei 8 anos. Horário, né? 8 anos? 8 anos, eu tô dizendo quase 1 ano nesse horário, né? Nesse horário, era novinho, né? 19 anos. Mas era... Rapaz, foi cruel pra mim, viu? Porque você chegava em casa já cansado, de 2 pegadas, né? Que chamava 2 pegadas. E aí, quando você ia dormir na garagem, né? E você não dorme. Você chega lá, cochila, zoada de ônibus chegando direto. Lá tinha refeição, eles davam, não? Não. Se virei. Pro cobrador que ia dormir, não. Você tinha que ir já... Se vira. Vai chegar jantado já de casa. E aí tinha uns cantos de armar a rede, só que era próximo onde guardava os ônibus. Aí tinha um manobrista, pra tu ver, né? Tinha um manobrista que passava a noite... Não era a noite todinha, mas até 2 horas da manhã...
colocando os ônibus nas posições pra galera sair, né? De manhã cedo. Aí era 3h30 a gente acordava da manhã pra sair 4h10. Aí foi essa rotina pesada na época. E tu morava com teus pais? Morava aí com meus pais aí na 37. Aí depois, eu com muita peleja, né? Fazendo as amizades aí a bola serviu, porque a Clotran montou um time. Pode crer, naquela época tinha muito isso, né, cara? Era, a Santo Antônio tinha, a Clotran tinha, aí eu foi na onda. Dava minhas carreirinhas, né? Aí já tinha uma habilidade, né? O escalador era o dono do time, aí chamou a gente pra jogar e acabou que o horário dando uma melhoradazinha, né? Porque tinha que botar nos treinos, nos rachas que tinha de quarta. Não podia gastar o cara, né? Aí a gente foi pra um horáriozinho melhorzinho e acabou que dando uma aliviada, né? Aí depois de 3 anos eu como cobrador, aí eu fiz um teste a gente tinha uma escolinha lá pra ser motorista. Aí todo sábado tinha um treino com os cobradores que estava apto e com a carteira. Eu com 19 anos, né? E passei 1 ano, 3 anos, tava com 21. Com 21 já tirei a minha D, que é a partir de 21 anos. Aí tirei minha D. Aí quando eu tava com a D, eu fui pra escolinha. Aí passei um tempo na escolinha. Aí depois da escolinha, fui pra manobra. Aí foi naquela época das greves das Topic. Tinha motorista lá que ficava 1 ou 2 meses na manobra. Cobrador que ficava em teste na manobra de noite, pra manobrar os carros, botar pra abastecer, tirar, botar pra lavar e tal. Aí a maioria passava 1 mês, 2 meses, estourando 3 meses. Mas eu passei 1 ano na manobra, mano. Que foi na época da greve dos topiqueiros, aquele quebra-pau de greve de ônibus, e não aparecia vaga pra motorista. Tava todo mundo com medo de sair e ir pra outro canto. Receoso, tal. Eu passei 1 ano na manobra, mano. Chega as canelas afinou, mano. Porque você imagina toda noite os carros chegando pra você. Os motoristas deixavam os carros lá fora. Aí eu tinha que pegar o ônibus, botar pra abastecer. Aí tirar de abastecer e botar pra lavar. Enquanto eu botava um pra lavar, já chegava outro lá fora, já botava pra abastecer. Enquanto tinha botado um pra lavar, já tinha que tirar e botar lá na outra garagem. Aí tinha que correr. Rapaz, era um movimento aí até 1h30, 2 horas. É mesmo? Passei 1 ano na manobra. Mas foi pra me testar, assim. E chuva, quando tinha chuva. Período de inverno. Cheguei a bater bati uma vez a traseira do ônibus no outro para-brisa por conta da chuva, né? Aí a gente que paga. Fazer mesmo? O quê? Rapaz. E aí depois tive a oportunidade pra ser motorista. Aí passei 3 anos e meio de motorista. Aí de motorista já tinha um horáriozinho de noite, pegava 2 horas até 10 horas, né? Um horáriozinho fixo, que era só um horário, né? No circular, trabalhei muito tempo no circular. Trabalhei também no Caracuzinho, Industrial, Cidade Nova. Enfim, foi essa pegada aí de 8 anos, assim, CLTzão, praticamente a minha juventude ali, né? 19 anos até 20 e poucos anos, trabalhando mesmo. E é aquela coisa, né? Nós estamos. Mas não me arrependo, não, sabe? Eu acho que é o contrário, né, cara? Só há uns 2 anos atrás que eu passei 40 dias sem andar com hernia de disco com compressão nervo ciático. Que a conta chega, né? Ela vem depois, né, velho? E é do tempo, né? Do tempo. Posição, as cadeiras ruins. Na época, hoje não. Hoje os ônibus com ar-condicionado, a cadeira do motorista tem amortecedor. Ele corrige. Já corrige. Antigamente, né? Os ônibus que eu dirigia da Clotran era tudo ônibus velho. O cara tinha que puxar, não tinha muito ônibus novo, não. A empresa que na época que tinha muito ônibus novo era a Santo Antônio, né? Aí depois vinha a Clotran e por último aí ficava o Timbó, né? A empresa do Timbó, né? A galera vai fazer os cortes aí pra depois. Nossa Senhora de Fátima. Aí seria bom depois dos cortes aí. Mas aí minha juventude foi baseado nisso, né? Trabalhando, sempre fui assim. E aí, durante esse período aí, simultaneamente o teu pai já na associação? Sim, já tocava os projetos, eu ajudava ele quando podia, dia de sábado, ele fazia muitas ações sociais para tirar identidade, título de eleitor, carteira de trabalho, serviço jurídico, aquelas ações sociais que tinha nos bairros, né? Sim. Ele sempre fazia lá. Ação global. Ação global, que o pessoal falava global, mas o global era Globo, era né? Global da Globo. Que era grande, né? Era global de ser universal e Globo. O nosso lá, que ele fazia ação social. Aí de 3 em 3 meses a gente sempre ajudou. Mas enquanto eu trabalhava, era difícil. Chegava a ter alguma coisa dentro de casa, assim, uma cobrança? Ou tipo assim, como é a tua visão assim? Porque
quis a vida que tu fosse chegar nesse lugar hoje, né? Sim. Acabou indo, acabou abraçando. Eu não esperava, né? Pois é, mas eu creio que na época mesmo, né? No tempo e espaço ali, espaço-tempo ali, naquela época, não sei porque eu acho que da juventude, da rotina, não sei se teve alguma crise, assim, de tu... uma cobrança dele, venha me ajudar e tal. Teve essa coisa de, eu já tô cansado aqui, já vou fazer isso. Foi natural. Foi natural a aproximação. Tu acredita que ele sempre tinha muita disposição, é como tu já tinha falado, né? Ele ia atrás, ia nos cantos. Quando ele via na televisão alguma entrevista de um cara assim de deputado, de presidente de alguma instituição grande, ele pegava o nome na televisão do cara. Legal. Para pesquisar, para fazer ofício, para pedir as coisas para a associação. Já tava atento. Né? Mas ele era o chamado pidão, mas era para a instituição. Tinha que ser, né, cara? Ele andava muito nos cantos pedindo as coisas. Onde ele, nos eventos, às vezes ele ia pro evento do governo do estado, fazia uma carta só para entregar pro governador, para pedir um cartório lá pro bairro, para pedir uma receita federal, para ter uma caixa econômica dentro do bairro pro pessoal. Porque lá na associação sempre teve Chegue Pague, lá tinha uma loja da Cagesse, lá tinha uma loja virtual era a única loja virtual da Coelce dentro da associação, para fazer atendimento virtual. Você apertava num botão, tinha um caixa eletrônico, aí aparecia uma pessoa como fosse uma chamada de vídeo. Aí a pessoa fazia o atendimento para a pessoa tirar uma segunda via, parcelamento. Bacana. Aí tinha uma scannerzinha na própria máquina. Aí eu preciso do seu documento, bote aí na scanner, na bandeja. Aí botava na bandeja, aí o documento ia para a mulher. Era fantástico. Aí ele sempre dizia que queria transformar o Novo Oriente como se fosse um Montese. Aí lá tinha uma agência dos Correios, né? Lá tinha um EcoEls, um ponto para as pessoas trazerem material reciclado para trocar por energia, né? Não sei se tu lembra do EcoEls. Sim. Né? A pessoa juntava material reciclado, pesava e descontava na energia. Então lá sempre teve muitas atividades. Hoje, por eu ser muito voltado para a área do esporte, a gente mudou de chave, né? Deu uma virada de chave, né? E a virada de chave, ela vem junto com um problema que a gente teve recente mundial, né? A Covid, né? Sim, a pandemia. Então, se você for lá 5 horas da tarde, 5h30, se você ver lá o movimento de crianças na quadra fazendo futsal, os meninos no judô, aí eu tenho 2 áreas de tatame lá, tenho 2 academias, que tem o judô, o jiu-jitsu, o karatê e a capoeira. São atividades gratuitas para as crianças. E aí, nessa pandemia, hoje, se tu tiver um filho, todo pai ou toda mãe quer levar o filho para praticar alguma atividade esportiva. Para quê? Para tirar o menino da tela do celular. Porque a pandemia, ela trouxe muitas sequelas, né? Reforçou, né, o virtual. Reforçou o virtual. Até porque ele salvou ao mesmo tempo. O próprio virtual salvou muita gente. Na época, né? Naquele momento ali. E hoje ele é o revés, né? Eu vejo assim, pensando ele como uma entidade ou como uma pessoa física, ele fez um acordo. Eu vou te dar aqui a saída, porque de verdade, até musicalmente, a live, por exemplo. A live já existia. No YouTube, tinha live, mas ninguém se atentou. Mas na época foi refúgio, né? Exatamente. Aí ela emprestou. Eu vejo assim, a internet, o mundo virtual como todo, ela se potencializou. Inclusive antecipou muita coisa. Muita coisa que sem a pandemia nasceria, se inaugurar, e existiria uma inauguração da tecnologia nesse mundo virtual. Com certeza, só depois. Acelerou, né? Acelerou todo o processo. O processo foi. E ela fez uma troca indireta com a sociedade. Grotesco. Eu vou te emprestar essa suposta saída, grotesco, esse refúgio, mas a conta veio. E eu lhe digo uma coisa, lá nos nossos projetos lá, a gente vê muitas crianças com ansiedade. Tem criança que está treinando, quando dá fé, ela começa a chorar. O Lepo falou isso aí, ele foi no episódio, falou sobre isso aí também, que as crianças até lance de atenção, né, de tirar da Nunca se falou tanto de TDAH e autismo, né? Agora. Hoje uma boa parcela dos nossos alunos do karatê tem autismo. Mas por quê? Porque as mães procuram a gente e a gente geralmente não indica para o jiu-jitsu.
Porque a criança que tem autismo, ela não quer ser agarrada, Sim, é uma técnica muito de toque, de imobilização. Então a gente encaminha para o karatê. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma procura muito grande de pais e mães, que a gente faz um levantamento, o porquê que eles estão procurando. Não, porque eu quero tirar ele do celular, porque ele está com alguns princípios de distúrbio, porque ele está com ansiedade. Então o médico disse que botasse ele para fazer alguma atividade esportiva. Aí por isso que hoje a associação, que hoje é Instituto Lucimário Caetano, depois do falecimento dele, em 2021 a gente fez uma reunião com a diretoria. São 11 mulheres lá na diretoria e um homem. E essas mulheres são antigas, do tempo lá que construíram junto com meu pai. Início mesmo, e até hoje estão, né? A gente fez questão de respeitar a história, né? Sim. Como eles respeitam a história do meu pai, né? Então, hoje foi no nome do meu pai, porque ele tinha um desejo de transformar em instituto, né? E ele era a figura que nunca deixou a instituição fechar. Então, hoje é Instituto Lucimário Caetano. E tem um lado positivo. Eu posso vir para o Gereissati com algum núcleo de atividade, eu posso ir para Pacatuba, eu posso ir para qualquer canto com o nome do Instituto. Imagina trazer a Associação dos Moradores do Conjunto Novo Oriente para o Gereissati. Pode até gerar um conflito de instituição, né? Sem certeza. Então hoje, a estética hoje a instituição atende hoje 650 crianças, adolescentes, no esporte. A gente tem uma orquestra de música também. Hoje a gente tem uma orquestra de música que eu digo para as crianças: vocês aproveitem, eu nunca vi um violino de perto, tô vendo agora. Aí lá tem violino, tem saxofone, trombone, trompete, clarinete, tem flauta doce, flauta transversal, saxofone. E esses equipamentos são todos nossos. Depois você pode até seguir próprio, aí a página do Instituto, Instituto Lucimário Caetano. Já deixa o Instagram. @Instituto Lucimário Caetano, que lá tem as atividades, lá tem as opções de você escolher. Quem é daqui do Gereissati pode ir para lá. A gente tem muitos alunos que é do Gereissati, de Assanaú, do Timbó. É aberto, basta ter a vaga. Que hoje disponível, né? Hoje a gente tem um processo de períodos de matrícula. Não, livre, depende muito da depende demanda. muito da rotatividade. Sim. Porque hoje eu tenho um triatlon, nadar, correr e pedalar. São 50 crianças atendidas. Sei. Então o triatlon é uma parceria que a gente tem com a escolinha de triatlon, que são 38 núcleos no Brasil. Ou é 38 ou eles foram para... ou aumentaram, mas é mais ou menos isso, entre 38 e 40 núcleos no Brasil. Então no Maracanã o núcleo é lá no Instituto. E lá as vagas são limitadas, né? O projeto não pode contemplar 51, só pode contemplar 50, que é 25 de manhã e 25 à tarde. É isso, né, pai? Não? Instituto Lucimário Caetano. Hoje a gente tem um projeto que atende só mulheres na escolinha de futebol, na Areninha, que a Areninha hoje tem uma Areninha no Novo Oriente, que foi fruto de um trabalho nosso na época quando eu fui secretário de esporte, que eu nem cheguei ainda a falar sobre a secretaria de esporte, né? A gente ainda tá ali no ônibus. Ainda tá da catraca pra trás, né? Catraca, ainda tá. Tô vendo aqui a escolinha feminina. E aí a escolinha de futebol feminino é uma parceria que a gente tem com a Associação Menina Olímpica, porque eu digo muito, manter o CNPJ é difícil. E hoje a gente vive de 3 coisas lá: edital, parceria e doação. Quando eu falo em edital, são os editais que a gente submete em plataforma do governo do estado, né, através da Secretaria de Esporte, governo federal através do Ministério do Esporte, Fundo da Criança, Fundo do Idoso. Então, ele abarca ali cultura, esporte e cultura, né? Esporte, cultura, educação e saúde, né? Pronto, educação através da creche e saúde através do bem-estar da hidroginástica para os idosos, né? Então hoje, graças a Deus, a gente tem um trabalho consolidado dentro do Instituto, por esse fator, né? A gente faz o que gosta, né? Sou formado em educação física e tô nessa área do terceiro setor. Pouca gente sabe o que é, né? Até explica pra galera, porque a gente fala assim, o terceiro setor, né? Aí... existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Qual a distinção dos 3? O primeiro é os órgãos públicos. Que é uma hierarquia, né? Existe 3 terceiros, 3 setores, né? Primeiro são os órgãos públicos, que é a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, eles são do primeiro setor. O segundo setor é as instituições privadas, né? Que são as empresas. E o terceiro setor somos nós, que são as OSC.
Né? A OSC é uma organização da sociedade civil, que antigamente era conhecido como ONG, né? Eu ia dizer ONG. Hoje não tem mais ONG, essa nomenclatura ela morreu. É interessante que eu acho que muita gente não sabe disso. Não, muita gente não sabe porque... Todo mundo, até hoje a pessoa ainda fala ONG. E tem gente que cadastra maior, né? O nome da instituição como ONG. A ONG morreu a partir da Lei 3019, que foi criada em 2014, e aí ela passou a ter o marco regulatório das instituições da sociedade civil, que é o MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, a partir de 2014 para cá, hoje se chama OSC. OSCs. Legal. Então, assim, tu tem um CNPJ que tu tem uma instituição voltada para a cultura, um clube de futebol, uma liga, uma federação, elas entram nesse contexto do terceiro setor, que são instituições privadas. Nossa. Né? Nós somos privados, instituição privada sem fins lucrativos. Mas não é nesse critério que a instituição possa trazer um curso, trazer algo que não possa cobrar. Pode, desde que não seja para fins lucrativos. Direto né? Se for para manter, por exemplo, a gente tem um projeto da hidroginástica do idoso. Mas a gente tem um projeto que é particular para quem quiser fazer hidroginástica, é R$50. Entendi. Porque R$25 a hora a aula do professor e 25 para manter a piscina. Isso. Eu até tocar nesse ponto, os professores. Às vezes o pessoal pensa porque tem uma associação, não pode cobrar algo que possa ajudar fechado, a instituição. Né? Fica fechado, não é, né? Tem que ser tudo de graça. Então as pessoas têm que entender que tem que sair do assistencialismo. Exatamente. Né? O assistencialismo, às vezes... Ele não trabalha a favor, né? Ele não trabalha a favor e as pessoas querem fazer o assistencialismo e às vezes acaba que não mantendo uma instituição por conta disso. Às vezes a pessoa às vezes muita gente que tem instituição vai lá no instituto, né? Pra mim, às vezes acha que é fácil a gente trazer isso, trazer aquilo, mas eu queria conseguir isso, conseguir aquilo, mas não é tão fácil. Né? Precisa ter uma credibilidade, precisa dar um retorno para as empresas, né? As empresas querem o retorno em números, quantas crianças atendidas, quantas é de escola pública, quantos tem um Bolsa Família, isso aí é feito relatórios que a gente automaticamente faz esse mapeamento para dentro da instituição, relatórios, registro. Só para você ter ideia, tem projeto que uma vez o Ministério do Esporte fez uma chamada de vídeo para um professor para falar com um aluno para saber o que ele estava lanchando. Porque tem um lanche. Para poder bater. Né? Tá comendo o quê? Tá comendo a bolacha, o suco e a barra de cereal. Como é o nome do professor e tal. Isso é legal. Porque foi uma cariação, bom demais. Né? Porque a gente que trabalha com a questão da transparência e fazendo a coisa acontecer... Isso aí a gente acha bom. É que ligue mesmo, tá entendendo? E existe, Márcio, acho que até entrando pelo um tema que de certa forma é bem polêmico, né? Que é um tabu que eu vejo assim. A gente até pensou, inclusive eu vou pegar o gancho até para pontuar aqui, que eu não falei no início, que é interessante, é um marco aqui pra gente. É a primeira pessoa da gestão pública, é o primeiro político, né? De formação. Marco não, Márcio. Não, eu tô dizendo que é um... Eu não falei o nome dele, não. Falei o marco em termos de marco. É um marco, é um momento. Então é um momento assim que inaugura, né? Nós estamos inaugurando... Porque é interessante a gente às vezes... Porque devido a essa polêmica... Não, porque é político... E você está falando nesse contexto de transparência. Porque isso eu creio que é nesse sentido de mostrar que o que você... e que você foi escolhido para ser, que é um representante de quem confiou o voto em você e confiou de ser um líder, de ser um representante da galera ali, tá, através do seu trabalho que já veio antes, que é por isso que eu estou também batendo, que eu acho que é legal enfatizar o Márcio que trabalhou. Sim, é legal. Que, inclusive para as pessoas conhecerem, né? Para a galera que está vendo que é a primeira pessoa política, né? O primeiro político que vem de forma formal, assim, porque eu gosto de separar assim, porque existe o político e existe a política, e a política ela está
permeada em qualquer setor, ambiente e aspecto da vida. Sim. A política é necessária, não tem como fugir, certeza, né? certeza. E o político, muitas vezes... A politicagem que atrapalha. A política, exatamente. A política, às vezes, é prejudicada por alguns políticos que não honram, que numa cariação dessa aí, casa cai. Então é interessante para a galera que está aí, que a gente quer a participação dos representantes. A gente não quer, a gente discutiu entre nós, não, é interessante misturar as coisas, não. Eu acho que é pelo contrário, eu acho que é legal dar voz para essa galera, porque eles são pessoas legítimas, são de verdade a nossa voz. Então é legal, também é um tipo de transparência, de divulgar. Às vezes uma pessoa está em casa, está precisando, poxa, lá tem uma orquestra, mano. Eu tô doido aqui para é um trabalho social, né? Não é um trabalho político, né? Porque lá eu não faço filtro de que uma criança vem, ei, tu... Até porque eu juro para você que eu não me considero um político. Porque eu acho que um político é aquele que tem um mandato, que ele representa o povo, junto ao legislativo, né? Eu apenas fui candidato, não obtive êxito, né? Nessa última eleição tirei 2.401 votos, mas eu me considero que o convite veio não para o maço político, né? Mas eu acho que hoje o contexto que eu estou, né, como um diretor de uma instituição, a gente hoje faz um trabalho social. Ele é independente da política. Né? Ele é tipo assim, ele é um trabalho que ele tem que acontecer independente de apoio da prefeitura. Necessário, né? Ele é necessário. Se vier o apoio da prefeitura, beleza. Se não vier, hoje a gente toca os projetos com empresa privada. Teu pai chegou a ser... Meu pai foi candidato em 88, ele foi vereador em 88 a 92. Então aí ele perdeu a reeleição de 92... Inclusive, quando ele foi vereador, ele morava aqui na 37. Mas o trabalho era lá no Novo Oriente. Eu ia até fazer essa pergunta, como é que foi a transição? Não, ele dormia aqui, né? Ele passava o dia lá, né? Igual eu, passo o dia lá. Tu pegou literalmente o negócio andando. Passou, né? O bastão. E aí, nem todo mundo... eu tenho 4 irmãos. O único mais próximo dele, voltado para esse lado social e político, era eu, né? Tu é o mais velho da família, dos irmãos? Tem um Laércio. Aí depois você... Mais velho, aí depois eu, depois a Magli, depois a Cefra. E aí nesse contexto aí, eu sempre falo que existe o político, que é o que tem um mandato, e existe eu me considero como um representante da sociedade civil que tem um trabalho social no terceiro setor. Sim. Então assim, hoje eu procuro mais essa vertente, porque tá tão difícil hoje as pessoas dar credibilidade à questão política, mistura, né? Você entra dentro de inclusive uma vala comum, né? Por isso que eu quis pontuar, para de alguma forma separar o... Sim. Eu sei que nem Deus quer separar o joio do trigo. Sim. Mas de uma forma para que você tenha uma honestidade e tenha uma serventia, seja didático também. Sim. Porque muitas vezes o povão, até porque ele não está muito preocupado ou não está nos seus corres, ele não para entender assim. Você fala que é o político que bota na vala comum. Às vezes o próprio povão mistura na imagem política dentro da instituição que eu estou fazendo política. É isso. Mas eu nunca fiz lá na instituição, eu deixo aqui até gravado, vai ficar gravado, né? E eu nunca fiz lá na instituição nenhum tipo de mistura relacionada a isso. Sim. Se você for lá, tem várias crianças de outros viés, de pessoas que votam em outros candidatos. Então, assim, não tem lá na instituição nada. Lá na instituição tem filho de vereador que treina lá, de suplente, de candidato, de pessoas que apoiam outros candidatos. Eu nunca fiz, eu nunca misturei. Nunca. Então, por quê? Porque a instituição, hoje, ela tem parcerias com empresas privadas, grandes empresas como a Gerdau, a ArcelorMittal, Sumitomo. A gente já tem parceria com a Lunelli, com a Cerbras, que são empresas que estão dentro da instituição, né, fazendo aporte de recursos para que aqueles recursos eles sejam devolvidos em ações para a sociedade. Isso, bacana. Para atividades esportivas. Hoje o triatlo, a escola de futebol feminino, a gente tem uma escola de futsal que atende 100 crianças no contraturno escolar, 50 de manhã e 50 de tarde. Aí no horário depois de 5 horas, quem estuda o dia todo tem outra escolinha que são 150 alunos,
só nessa depois de 5 horas. Aí lá na Areninha tem 190 alunos. Então, assim, juntando, por isso que eu digo que dá 650 uma média. Então, assim, hoje essas atividades são muito voltadas e bancadas através de editais, através de empresas privadas. Hoje a gente não tem nenhum convênio com a prefeitura. Você conseguiu se autossustentar. Se autossustentar. Não estou dizendo que a gente não vá precisar da prefeitura. É lógico. Mas se vier os apoios, que a gente tem vários apoios, né, não direto, mas pontuais como na nossa corrida de rua, tem um apoio da prefeitura institucional. E é bem visto, né? Todo faz um movimento, o movimento são amplo, mil atletas por etapa, né? Então, o circuito de corrida de rua já é realidade. Tradição já. Tradição. Ano passado a gente fez 4 etapas, porque é uma coisa que às vezes eu tenho uma loucura na cabeça e penso... A medalha é uma mandala, né? Que ela é partida em 4. Tu correu a primeira etapa, tu ganha só um pedaço. Isso é legal. Aí eu faço com que tu venha querer o outro pedaço e junta e monta uma mandala. Ano passado foi o mapa de Maracanaú. No dia que a medalha for de comer, eu vou te passar. Então aí vai ser bolacha, né? Foi legal, não? Aí esse ano a medalha é o Maracanã, é a ave que representa o nome da cidade, né? A gente fez... Então assim, Netinho... Mas só que é aquela coisa, só pra destacar, embora e legal isso aí, essa iniciativa de não ter a dependência, não é nem que não queira, mas que eu acho que essa palavra é magnífica. Eu cito muito isso quando escrevo, quando penso. Dependência e independência, aliás, é a palavra-chave para você ter uma vida com muito mais qualidade. Porque quando você depende de alguma forma, não estou entrando no mérito de fulano Beltrano, mas quando você depende, você meio que é uma semi-escravidão, sabe? Você fica meio que refém em algumas situações. E ter esse exemplo de ser autossustentável, ter essa visão de ter parceiros no órgãos privados que dão essa sustentação, isso é bacana. Porém, eu vejo assim, que o Maracanaú, e fazendo um link ali com o órgão público, que é a prefeitura, então acho que é grato, com certeza eu creio que sejam muito gratos, porque vocês abraçam, faz uma parte considerável, né? Faz um trabalho que muitas vezes nem alcança. Porque tem isso também, né? Eu vou repetir para negar não pegar só aquele cortezinho, né? Eu não estou dizendo, a prefeitura é uma grande parceira, né? Inclusive na nossa creche, né? A gente tem uma creche há 35 anos que sempre foi através de parceria com a Secretaria de Educação, é um convênio. Sim, né? Sim. E aí, a prefeitura, como o governo do estado, em alguns projetos nossos, são parceiros. Então a gente não pode dizer que... Não é sobre não ter. Não ter, eu não quero, costas, parece que não sei o quê, eu sou independente, quero lá saber. Não, ao contrário. A gente precisa dessas parcerias para poder unir força. Mas não depende. Unir força. Isso é que eu acho que hoje a gente tem uma sede própria, são poucas instituições no Maracanã que tem sua sede própria, né? Hoje a gente tem um ginásio próprio, que é nosso. E é o exemplo, cara. Hoje a gente tem uma piscina que é própria, né? Hoje a gente tem um auditório que a própria Secretaria de Saúde, que o posto de saúde fica vizinho, usa, né? E a gente abre o espaço. Tem uma escola vizinha lá na nossa instituição que tem um portão que dá acesso à nossa quadra. Eles têm a quadra deles e tem um portão que dá acesso à nossa quadra. Quando a quadra deles está ocupada, eles usam a nossa, ou a gente usa a deles. Então é uma parceria. Então não tem como fugir, não. Quem ganha é a população. Quem ganha é a população. Então, assim, hoje o Márcio, eu me considero uma pessoa pública, não um político. Eu fui candidato, mas eu acredito que quando o cara é político, como você disse, tem a política, né? Tem a política e o político. E o político e tem a politicagem. Tem a politicagem. Que a politicagem muitas das vezes atrapalha. Assim, a política sofre por causa dos políticos. Lógico, dos que são politiqueiros. E hoje o povo está desacreditado, né? Você vê uma política hoje muito desacreditada por vários fatores, né? Ninguém sabe quem é o pior, né? Se é o eleitor, se é o político. Então, assim, é muito difícil você dar uma opinião. Exatamente. Cada um vai ter a sua, né? Então é muito difícil. Então... Eu digo até assim, eu atualizei a frase, um ditado bem popular que todo mundo sabe, futebol, política e religião. O que é que se diz depois? Não se discute. Eu atualizei para mim assim: futebol, política e religião só se discute. Porque se não discutir, aí que o negócio piora, né? Tanto no sentido de que você tem que estar por dentro,
tem que se esclarecer, até para não ser vítima da ignorância. Na verdade, não é uma discussão, tem que ter um conhecimento, né? E tem a discussão dos que não querem falar sobre o lado genuíno e necessário do que significa essas pautas. Quem quer abrir mão disso é vítima de quem precisa da sua ignorância, e depende. Porque se você for um omisso no pior sentido, você dá vazão para o cara que está de má fé. E o cara que está de boa fé, que pode trazer soluções. Quantas pessoas na sociedade civil tem potencial de criatividade? É um cara que tem ideias, potencial e etc. E muitas vezes ele fica temeroso, porque um grupo de politiqueiro, como foi bem colocado, ele se fecha. Politiqueiro. Da politicagem. Então essa galera às vezes forma um tipo de panela que a gente sabe que existe, não estou dizendo que seja fulano ou Beltrano, nem que seja do polo tem um A grupo, B, os grupos, né? Tem os grupos, cara, isso é real. É natural. E muitas vezes você intimida pessoas que têm o potencial, como você veio a se descobrir na sua andança ali, no seu período de no dia a dia, que você teve a referência do seu pai, da família de casa. Foi, eu acho que... E também, Netinho, tem um negócio que é legal, assim... Eu não sabia que eu ia cair no terceiro setor, vou dizer assim. Rapaz, foi automático. Né? Hoje eu me sinto muito bem no terceiro setor. Assim, não muito no lado político, eu me sinto mais contemplado no terceiro setor, porque no terceiro setor eu planejo, acho que tu eu se faço encontrou, né? A gente começa a ler, começa a estudar, né, sobre isso. É igual você, né? Vai fazer uma música ou vai cantar, você vai estudar a letra, vai ensaiar, se aprofundar. Pronto, eu me aprofundei no terceiro setor, que hoje eu não me vejo fora do terceiro setor. Apaixonou, né? Então, assim, se disser, Márcio, terceiro setor, a política, eu acho terceiro setor. Márcio, então tu não quer mais a política? Não tô dizendo isso. Porque, assim, em 2020 eu fui candidato a primeira vez, só que eu não tinha esse desejo de ser candidato. Foi automático também. Meio que tipo, empurrado, meu pai faleceu em 2019. E aí, muitas pessoas falando, né? E pedindo pra mim, pelo trabalho que eu fiz na secretaria. E também eu não nem imaginava que ia ser secretário de esporte. Que a gente nem entrou nesse assunto. Mas eu não sabia que eu ia ser candidato a vereador. Eu não me preparei para ser candidato em 2020. Né? 2019 foi uma pancada que eu levei, eu era muito próximo do meu pai, né? E aí ele faleceu em agosto, dia 24 de agosto. E aí... Ele foi o quê? Foi coração. Agora deu um infarto? Foi... Não, ele teve umas complicações. Veio um processo. Ele entrou no hospital do coração para fazer o transplante, aí teve umas complicações lá no hospital e ele tava com o coração crescido, aí não resistiu. Não resistiu, né? E aí foi um negócio muito rápido. Chegou o ano de 2020 e aí eu não tava fazendo trabalho para ser candidato. Sim, tu não tava na tua pauta, eu tava... um objetivo, eu né? tava na secretaria como secretário. Aí eu recebi o convite, muita gente vai, cara, e tal, tu é a pessoa que vai representar teu pai na comunidade, a comunidade mais de 15 anos que não tinha um vereador, né? Do lado ali da tudo gestão. Isso foi somando, né? Aí foi somando, é tua primeira vez, tu é um cara que ajuda as pessoas e tal. Aí recebi muitos feedbacks sobre isso. Aí eu fui. Te deu Foi encorajando, né? Foi encorajando e eu fui. Porque geralmente quando tu vai ser candidato, e uns 2 anos antes tu vai se preparando, fazendo algumas situações de planejamento e tal. Eu não, sim. Aí eu fui. Aí, primeira vez, 1.684 votos. Assim, ninguém em Maracanaú que não tivesse uma condição financeira que eu não tinha. Do jogo e tal. Né? Do grupo, né? Isso. E de primeira, assim, tirar 1.684 votos foi uma expressão de voto que muita gente apostou que surpreendeu, né? Que eu não passava de 600 votos, não sei o que, tinha aposta e tal. E aí eu continuei o trabalho no Instituto. Aí em 2021 chamei a diretoria, a gente mudou o nome, aí comecei a focar nos edital. Aí começou a vir uns projetos, e tipo assim, aí vinha uma 2024, né, uma eleição em 2024. Só que o meu foco era fazer com que a instituição ela
viesse a ter uma notoriedade através das ações e através das parcerias com as empresas. Porque essas empresas de grande porte, ela não quer ajudar uma instituição que tem um vínculo político, não. Que o cara seja vinculado diretamente à política, né? Sim. Então, a gente tinha esse cuidado, né, de estar na página do Instituto. Você pode olhar aí na página do Instituto, dos anos que eu tô citando, não tinha nada lá meu gravando, se aproveitando dos projetos, nada, zero. Eu passei 2020, no 21, 22, 23, fazendo um trabalho dentro das 4 linhas, dentro do que a instituição merecia, né? Sem fazer política, atendendo a todo mundo. Eu falo isso com propriedade e sem medo de falar, porque eu não fiz. Aí 2024 eu vim. Aí pronto, aí aumentei, né? Foi um resultado, um retorno que a comunidade deu, só que não, infelizmente a gente não logrou êxito, né? Foi 2.401 votos, né? E não conseguiu ainda. E não consegui entrar, fiquei segundo suplente. Por causa do partido, porque tem esse trâmite aí, né? Às vezes tem gente que tira menos votos e leva da coligação. E aí, se a gente for falar aqui da questão partidária e como é que é o jogo, né? Sim, a gente eu foge do foco, né? Mas aí foi nessas andanças aí, pronto, aí. Mas meu foco é o terceiro setor. Meu foco. É legal, porque hoje meu foco é o terceiro presente setor. No sentido espontâneo da coisa, né? Porque às vezes tem aí eu não quero nem entrar só na questão da fé, das coisas que estão para além do que a gente controla ou imagina, né? Porque muitas vezes tem essa coisa a gente escolhe por cá, mas o teu destino ou o teu caminho que vai te trazer um respiro, um sentido mais aliviado, assim, você se sente melhor, Sim. Você se sente bem colocado naquele ambiente. Você Sim, fica assim, cara, total. Eu perdi pra ganhar, sabe aquela sensação de... eu acho que assim, ganhar. Tudo é da vontade de Deus, né? Isso. E tipo assim, tem algumas escolhas que você faz, né? Que se você fizer a escolha errada, aí entra na sua conta, né? Então assim, quando eu fui chamado para ser secretário de esporte, eu era diretor, né? Na época era o Adalto. E eu não sabia que eu ia ser secretário de esporte. Eu só estava fazendo o meu trabalho dentro da secretaria. A gente colocou os campeonatos para rodar, tava tudo parado, né? O secretário anterior não tinha ativado a liga e tal. E aí a gente começou a ativar as ligas, a liga de vôlei, a liga de futebol, né? Todas as agremiações a gente chamou, a gente fez um fórum. A gente acabou atraindo... não só a modalidade do futebol, né? O futebol ele é automático o mais procurado, né? Sim, é o carro-chefe. Né? Mas quando eu assumi a secretaria, o meu foco era atender todas as modalidades. Aí foi onde eu comecei a conhecer muita gente, né? Ampliou, né? Graças a Deus que nessa oportunidade que eu tive, que eu não sabia que eu ia ser, também eu não trabalhei para ser secretário, né? Viram o trabalho que eu tinha feito. E aí tinha muita gente que era para ser secretário, mas me deram a oportunidade. E aí eu abracei com todas as forças possíveis, né? Então a gente fez um trabalho. Só para você ter uma ideia, hoje eu faço corrida porque quando eu fui secretário eu fiz 14 corridas de rua nos 4 anos. De 1º de maio do trabalhador, aniversário do município, no mês do Outubro Rosa a gente fez corrida com a Nufarm, a gente ia buscar parceria. Então eu fiz muitas corridas e lá eu tive um aprendizado dentro desse período. Então, voltado pro lado da corrida, eu puxei esse aprendizado. Rapaz, eu vou fazer uma corrida pelo Instituto. Porque no setor público, quando você às vezes fica com as mãos amarradas. Porque nem tudo você consegue fazer do jeito que você quer. Ou o que você quer. Você tem que respeitar aquele... orçamento, burocracia de processo. Não tem autonomia 100%. Não tem autonomia. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá no nosso ginásio tem um piso modular. É um piso de polipropileno. Ele tem um amortecimento que é um esponjado embaixo. No Ceará só tem lá, que é um piso da Altipiso, né? E aí eu tentei botar ele... apresentei proposta na época, no nosso ginásio, quando eu fui secretário. Só que aí vai aqueles... Puxa para um lado, puxa para o outro diz que não, é muito caro, não sei o quê.
Por que eu tô falando isso? Porque quando eu cheguei no Instituto, eu fiz um projeto, captei um recurso com a empresa privada, através do fundo da criança, e consegui botar. Então, assim, por isso que eu digo que eu me encontrei no terceiro setor. Porque você faz os projetos, você apresenta, vai atrás de captar com as empresas privadas, que em vez de... O Netinho é dono de uma empresa de grande porte. Aí ele tem 2% do imposto dele, ele pode mandar para algum projeto aprovado, seja na cultura, seja no esporte, né? Tem no Pronas também, da saúde. Então ele pode fazer isso, basta que o contador dele diga: Netinho, tu tem tantos mil aqui para tu mandar para algum projeto. Em vez de ele mandar para o governo, ele manda para um projeto. A marca dele vai estar nas camisas, tudo. Então, assim, hoje falta muito disso, das pessoas que estão próximo dos grandes empresários, dizer que aquela empresa pode fazer aquele aporte. Pode estar ajudando muitas instituições. Isso ganha todo mundo, né, cara? Ganha todo mundo. Claro. Né? Em vez de ir pro governo, vai direto para um projeto. Isso, exatamente. E aí não é tão fácil, não. Você chega o dinheiro na conta, tem que ser uma conta específica, só pode gastar o que tem na planilha, né? E tem relatórios, é burocrático. Né? Não sei como é que a galera faz tanta coisa errada aí. Mas é burocrático. É verdade. E hoje eu tô no terceiro setor e graças a Deus a gente faz a coisa com transparência. E por isso que graças a Deus a coisa tá andando. Fluindo, né, A transparência vai trazendo a credibilidade, né, cara? E vai facilitando muita coisa também, né? Facilitando não, vai proporcionando. Agora você falou, a transparência traz a credibilidade. Exatamente. Para que as outras empresas possam também... Faz total diferença. Faz total diferença. E o povão, por mais que o povão seja, muitas vezes, majoritariamente seja... não tem um acesso a uma educação, tem essa limitação de informação, etc. Mas ele percebe. Sim. Ele percebe quando o negócio ou o projeto rende, tem transparência, como você falou. Quando você olha assim, não... Ali é necessário porque funciona. Até quando tem politicagem, mano. A galera também já fica... né? Tipo assim, dá... Exatamente, veio dos dois lados. Exato. Ele percebe, o engano, ele tem vida curta. Não, e eu faço questão de se vir um cara político procurar pro filho. Rapaz, é aí que eu atendo mais com mais gosto, pra ele ver que realmente não vai ter diferença, não. O filho dele vai treinar e tal. Eu faço questão, mano. Que vá, que... Eu convido muito os filhos de político, de alguém, pra ir lá pro Instituto. Porque eu me sinto atendido para que eles possam ver que realmente a gente não tá fazendo divisão. E que a instituição lá tá lá para fazer... Rapaz, ano passado eu fiz uma muvuca, eu vou falar a palavra muvuca lá no conjunto. A gente fez uma gincana. Com todos os alunos, a gente pegou o triatlo, são dois grupos de 25, cada grupo representava um país. Um país não, um estado. São Paulo, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Cada grupo tinha um país. E aí tinha várias atividades. E o foco era toda quinta-feira as crianças trazer garrafa descartável, latinha, PET, aquele bichinho, né? O lacre. O lacre, né? E garrafas que sejam de Kibo e tal. Aí tinha uma balança. Aí dia de quinta-feira tinha as equipes vinham. Rapaz, se tu visse os pivetes vinham com os pais dentro do carro, com um monte de saco. Aí o pai, Márcio, eu não sei mais o que eu faço, mano. Eu chego num restaurante, os meninos saem na mesa, catando tudo. Né? Quando a gente sai do restaurante, a gente sai com um monte de saco. Aí os meninos no meio da rua, indo no tio, no vizinho, no quintal. Então, assim, a gente criou uma cultura nos meninos. Aí eu vou já te dizer por que ele estava tão eufórico para ser campeão. Aí tinha o dia que era a apresentação em mímica. A gente dava um texto para eles. Algum dos meninos ia ter que apresentar aquele texto em mímica. Ia ter que fazer uma dança representando uma cultura do estado, Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Recife, né, e tal. Massa. E aí tinha as pontuações para cada atividade. Só que tinha essa atividade pontual que era dia de quinta. Aí o que eu fiz, Netinho? Dia de... o primeiro colocado eu fiz uma premiação pros 3 colocados. O primeiro colocado, campeão, ganhava R$2.000 pra dividir pro grupo. Cada um ganhava R$100 no Pix, os meninos. Quando falou isso, cada um vai ganhar R$100 no Pix. E um passeio no Cave Park. Com toda a entrada grátis e o acompanhante tem direito à entrada. Aí eu arranjei um ônibus com parceiro, né, com o André Esquinazzi. E o primeiro, o segundo e o terceiro colocado passaram o sábado todinho no Cave Park.
com R$100 para cada um para gastar lá. Então, o primeiro colocado, arrecadamos 8 toneladas de material reciclado. Caralho. A sala lá tinha uma sala só para arrecadar os material. O que a gente fez? Tudo que foi apurado, a gente prestou conta com os grupos e a gente comprou cadeira de roda e cadeira de banho, porque a gente tem um projeto que a gente recebe cadeira de roda, Hoje a gente tem 10 camas hospitalar, foi doada pela Pro Hospital. E essas 8 camas estão emprestadas, 2 estão à disposição. Esse projeto é um projeto da NADEF, que é dentro do Instituto. Núcleo de Assistência à Pessoa com Deficiência. Aí a gente empresta cama hospitalar, a gente tem muleta, a gente tem cadeira de banho. Então, inclusive, quem tiver uma cadeira de banho, cadeira de roda encostada e quiser doar para a instituição, e quiser conhecer o projeto também, já pode doar. A gente até teve um programa do Misericórdia que passou ele fazendo a divulgação. E aí a gente comprou 10 cadeiras de roda, se eu me engano, 8 cadeiras de banho e 2 pás de muleta com material reciclado. Tá entendendo? Então foi um movimento muito grande assim durante 4 meses que foi bem legal, bem movimentado, e a gente socializou os meninos, aí os pais brigavam. Rapaz, foi uma coisa sensacional. Porque trouxe uma socialização entre os mesmos e a participação da questão da educação ambiental, né? Que é o mais importante. Você conseguiu, pela via do e ainda ajudamos, movimento, né? Ajudamos a comprar as cadeiras de roda, cadeira de banho, para emprestar para quem não. Interessante, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma condição, ou a mãe se acidentou. Tem muitos relatos aí legal aí que é o que motiva a gente. O nosso combustível é isso. Lógico. Por isso que eu digo que o terceiro setor, ele me dá uma alegria muito grande nos depoimentos das crianças, quando vê a gente, né? Porque tem alguns projetos que a gente dá chuteira, meião, eles ganham, por exemplo, do triatlo, eles ganham capacete, eles ganham o óculos da natação, lá tem 32 bicicletas à disposição para os meninos do projeto, para treinar o triatlo, né? O projeto da Macacão. Então assim, os meninos ganham tudo. Por isso que eu digo que hoje está mais fácil. Na nossa época, onde é que tinha projetos? Meu amigo. Era difícil demais. Se não fosse na escola, era no meio da rua. Eu lembro do centro Tinha as travinhas, né? Tinha as travinhas no meio da rua. Arrancar o chaboque do dedo. Nossa, que era bom, rapaz. Era toda... E aí hoje eu digo muito que hoje está mais fácil para os meninos aproveitarem a oportunidade. Mas esse tipo de atividade aí é bom porque faz com que a criança aprenda a ter valores, cara, desde criança. Com certeza. Informação, né, cara? A formação. Agrega muito na formação da criança, porque às vezes a criança ela não tem nem o contato com outras crianças, né? E também não tem esse tipo de vamos dizer assim, disciplina, né? A gente tem muitos relatos lá de criança que não se socializava. Exato. Às vezes chegava lá de cabeça baixa, às vezes estava um pouco fora do peso. Isso é importante. Aí, meses depois, a mãe dizia, Márcio, ele melhorou na escola. Por quê? Os pais utilizam isso. Eu, quando eu ia jogar, minha mãe dizia assim, vai lá, já lavou a louça? Ou já lavou o banheiro, ou já fez a obrigação, que ela dizia, isso. Primeiro a obrigação, depois a devoção, ela dizia, né? Então hoje os pais lá do nosso projeto, eu digo muito, vocês utilizam isso a favor de vocês. E eu digo por menino lá, quando eu sento tudinho, vocês sabem lavar a louça, tem que ajudar o pai e a mãe, né? Porque isso não vai tirar a honra de vocês não. Porque quando eu era pequeno eu fazia isso. Então vocês não podem deixar de fazer não. Ajudar o pai e a mãe, respeitar e tal. A gente sempre passa essas informações. Porque isso você pontua aquilo ali, cara, é uma semente. Isso faz uma diferença futuramente. Sim. Não é de graça com nada. Com certeza. E aí isso que dá uma alegria pra gente. Porque a gente está... de qualquer forma contribuindo com o crescimento daquele menino, né? Daquela criança, seja ela masculino ou feminino, seja ela com 8 anos, 10 anos, a gente tenta implementar uma cultura que eles possam absorver para eles algo positivo, né? Eu acho que quando tiver 10, 15 anos, eles vão lembrar do instituto, né? Isso. Eu fiz triatlo, eu fiz... Sem dúvida certeza. Lá tem um balé também, eu fiz o balé, fiz isso, fiz aquilo, tá entendendo? Então, isso... Quando as pessoas me chamam para programas que eu já participei, eu sempre cito isso da nossa alegria relacionado à instituição. Por isso que eu me vejo mais na pessoa que contribui para a sociedade do que o Márcio figura política, né? Sim. Porque a política ela é passageira, né?
Exatamente. Né? E queira ou não... É o tal do estou, né? O político, ele está político. Isso. Quem é outro papo. Que o cara, por mais que você esteja... Por isso que eu faço essa distinção do político e da política. A política, ela vai trabalhar, seja no primeiro, no segundo, no terceiro setor. Saindo da coisa formalizada, né? Porque você é um cara que nasceu ali do berço de onde você já tinha seu pai fazendo aquele movimento, né? Envolvido no lado social e tudo. Então era o famoso líder comunitário. Exatamente. Você já meio que a tua chamada para esse universo era meio que orgânico, seria natural você ir por esse caminho. Era. E você pode ver que não tem como separar duas coisas. Porque a política nasceu, antes da política, nasceu a necessidade da demanda, né? Então, você tem que entender esse ponto aí, né? Que tem, eu acho até que é uma carência, assim. Era interessante a gente ter mais opção de pessoas que tem ser mais vocacional, assim. O cara que tem a vocação de socializar, de ter esse olhar para a galera, independente de ser um político formalizado ou não, que tem um mandato, porque isso nascendo antes no coração de quem se dispõe a ser ativista, ser um cara que está na ativa e tal, fica natural, né? Com certeza. Fica uma coisa comum, não precisa... Porque a gente sabe, é que eu não estou evitando ir pro lado mais polêmico da coisa, né? Para não ser um... Tá andando na beira. Tô ali namorando, flertando com essa questão. Mas a galera... pular a catraca, não. Sem pular a catraca, você que está em casa, que está vendo, é interessante, reforço mais uma vez, que é interessante em trazer figuras públicas nesse lado, né, político da coisa, seja o político na política. É interessante, fica aqui até repito, né, esse momento que marcante pra gente, é uma bandeira que foi hasteada de mais uma demanda, né, mais um braço de estilo, né, da galera que é da política. Áreas diferentes. Áreas diferentes, porque tem essa dinâmica, ampliar, porque muitas vezes, normalmente por a gente ser da música, fica muito atrelado. Artista, exatamente. Por ser cultural a parada, e principalmente no recorte da música em si, a galera fica muito pensando que a gente vai trazer só cantor. Pagodeiro. Né? E isso eu bati muito na tecla quando a gente pensou de fazer. Eu disse, galera, eu quero trazer não só, inclusive pontuando, não só você que é político, fica que a gente já tentou. Traz o padre, o pastor, né? Exatamente, a galera de todas as demandas. A fulana que tem um empreendedor, que tem um salão de cabeleireiro. Sabe, se o Rodrigo tivesse aqui na frente, tivesse o Atlas, não fosse parte do núcleo aqui, fatalmente traríamos eles, apesar que eles já estão da música também. Mas a gente quer o empreendedor, a gente quer o cara que tem uma história de Maracanaú, de 30 anos de Maracanaú, independente dele ter uma fama. Eu não quero a fama do cara, eu quero a história que muita gente não conhece. A gente falou de coisas aqui que você não sabia, tem a época de ônibus ali, o cara na luta, na peleia. Eu gosto, eu sou um amante do que está na gaveta. Porque, cara, quantas histórias fabulosas do seu pai, como que ninguém sabe dali, né? Sim, quantas dores ele teve, quantos momentos tristes, decepções, quantas decepções, frustrações são transformadas em campeonatos ganhos. Em vitórias, em troféus. Em motivação, exatamente. Cara, trazer a dona Luciana, trazer a dona Maria, sabe? Isso pra mim, eu quero que chegue esse momento, sabe? A gente ainda tá limitado, tem algumas coisas que limitar a nossos desejos, nossas intenções. Mas vai chegar lá. Mas eu creio que vai chegar lá, pegando até o gancho desse motivacional do seu pai e você que tá pegando a extensão do seu pai, que é muito bacana, cara. Isso aqui é muito bacana. Eu quero aproveitar até para agradecer mais uma vez você ter aceitado através do Daniel, que fez o convite, e você aceitou prontamente, e é a vitrine aí pra galera. Eu quero assistir nisso. Você que também tem tanto que tá na situação, como ainda é um político que não tá, que tá na peleja. A gente conhece alguns começando, né? Que tá começando. E tem os veteranos também que não entraram, que já tem um nome, isso. que sabe. E você
Mesmo que a gente não consiga, às vezes a gente não tem um acesso, né? Até, se você tiver alguma recomendação, tipo, fulano é legal. Tem alguns podcasts, né, que eu já assisti que o cara diz assim, quem você gostaria que tivesse sentado nessa cadeira, isso, né? É legal. Aí o cara dá uma indicação, o cara que está sendo entrevistado dá uma indicação, legal. Até pra gente dar uma fomenta, né? A gente sempre pensa em vários nomes, né? Relacionados a gente vai chegar, porque os executivos que estão na ponta são os mais difíceis, né? Sim, humorista, né? A gente tem até, por exemplo, o Adriano Fake Dói. Ele veio. Já veio aqui, né? Veja. Então, assim, a gente tem vários destaques no município que... Tem muito, cara. Que pode ser explorado para que outras pessoas possam conhecer, exatamente. Né? Então, às vezes tem muita gente que me conhece, às vezes o pessoal fala comigo, eu não sei se é dos ônibus... Eu não sei se é da Secretaria de Esporte, eu não sei se é de tantos movimentos, né? Eu não sei de onde, às vezes, a pessoa fala comigo. Mas, às vezes, é bom as pessoas conhecer o outro lado, como você falou, né? Da onde a gente vem, né? Isso. Como foi, que não foi, assim, indicado. Ele só tá ali por causa daquilo. Exatamente. Tem todo um trabalho... Eu digo muito, é bom a vida dos outros, né? Então, assim, tem todo um trabalho, tem toda uma luta, né? Eu gosto assim, meu perfil de abordagem é muito do que eu sou na minha vida, assim, eu gosto muito, eu não sou muito fã de fã, eu não, sabe, parece redundante, mas tem sentido a distinção do que eu tô querendo dizer. Eu não, porque a coisa do fã, ele maqueia muitas situações, sabe? Porque se o olhar do fã, ele passa pano, o fã, ele é emocionado, né? O fã, ele evita a realidade. Não fala a verdade, não fala a verdade, fica muito maquiado, é editado, sabe? É muito personagem. E eu gosto do pé no chão, eu gosto da realidade. Eu até brinco assim, uso como exemplo, o primeiro mesmo que a gente estava testando, eu disse, eu quero trazer o Osso, que é uma figura histórica nossa, que fica... Quem é de Maracanã ou Valendo passa pelo teste do Osso. Se você não conhecer o Osso, você talvez... Agora é esse que dá 50, só vai lá buscar ele lá. Meu sonho é o Osso aqui, irmão. Eu sei que as respostas tudo vai ser alguma coisa, Osso. Vai pelo menos... As coisas mas simbolicamente, quando eu digo isso, eu acho que eu figura, me faço entender, né? Não é... É igual o Bonito ali, né? O Bonito. Pronto, essas figuras. Quantos caras que é dono de um comérciozinho que é histórico, da rua, tem 30 anos ali o fulano, seu Francisco, capaz do seu Francisco ali e tal. Eu quero... O Thiago Campelo, o pai dele, né? Antigão. Isso. Acho que até tem toda uma história, o Campelo, né? Ainda estamos pelejando aqui, até porque lógico que a galera tem suas agendas, tem seus compromissos, às vezes não bate. A gente grava todas as terças-feiras e sempre vai ao ar às quartas-feiras, que inclusive já até fica aí mais uma vez reforçar pra gente. Eu acho que deu algum imprevisto, a gente está sentindo falta de você, Elivânia, pastelaria e pizzaria do papai. Hoje parece que aconteceu alguma coisa, ela não me respondeu, aconteceu alguma coisa. Eu tava pensando que ia chegar o pastelzão assim, hoje, pois é, falei, vamos fazer aqui a propaganda hoje no imaginário. Mas deixa o telefone aí que a gente pede. Exatamente. A gente pede. Você que está em casa, peça o seu. Hoje aconteceu algum assim, imprevisto. Clica mas aí, fica aqui, ela deve falar alguma coisa daqui. Depois, qualquer coisa eu vou dizer para ele, Bailândia, o endereço do Márcio é esse aqui, ó. Jogue o dele para lá, aí ele faz um videozinho, story, e manda para você de marca, pronto. Do papai. Porque a gente já chegou aqui, já estamos chegando no final praticamente. E mais uma vez eu quero agradecer o Márcio. É muita coisa, a gente cita sempre que a gente está na luta para que seja ao vivo, em breve a gente vai conseguir que seja ao vivo, né? E quando for ao vivo a gente vai procurar todos que já vieram, inclusive o Márcio, até para dar continuidade, porque a gente sabe que, poxa, como é que você vai contar uma vida toda de luta, coisa, de peleja, de quantas lágrimas derramadas, quantas alegrias de conquistas em 1h30, 2 horas de papo, né? Não dá, é impossível, coisa, né? É muita coisa. É muita história, né? É muita história. Mas eu creio que a gente deixou uma sementinha do Márcio Caetano, homem, o Márcio Caetano gestor, Márcio Caetano pai. Esse é pai, já como é que é a história? Tem uma filha de 16 anos. Né? Até deixar um abraço aí pra ela. Nicole Cristina, minha princesa. É princesa, né? Ela bailarina, jogadora de futebol. Puxou o pai assim pro lado do esporte, né? Eu sou amante do esporte, de todos os esportes. Eu sempre fui, né? Assisto
pode ser qualquer atividade que estiver passando, Luciano do Vale. O atletismo. Luciano do Vale assisti Nossas muito. escolas. O esporte, e aí sempre total. eu digo eu sempre digo essa frase, o esporte ele é muito Cara, eu acho sofrido, né? No Brasil inteiro, não é só aqui não. Aqui a gente ainda tem o ponto positivo que o prefeito ele gosta do esporte, né? Uhum. E claro que a dificuldade é em todo canto, né? Eu falo que é no Brasil inteiro porque as limitações vêm lá de cima, né? De cima para baixo, isso, né? Isso. Mas a gente tem perspectivas muito boas em Maracanaú. E quando eu fui secretário, a gente fez muitas ações dentro das possibilidades nossas, das limitações, através de parceria também. Uhum. E hoje a gente cria... tem uma instituição que promove o esporte, a cultura, e a gente acredita muito que o município possa crescer nessa vertente, né? De ter um prefeito que goste do esporte e ter um secretário que assumiu hoje, que é novo, né? Que também é envolvido no esporte, e a gente tem muita confiança e que o Maracanaú possa evoluir. A perspectiva é boa, né? A perspectiva é boa nesse sentido, né? Inclusive o próprio porque não basta só ter, não basta só ter a vontade, né? O cara tem que entender e estar ali no meio, né? Que é igual o comércio, né? Se o cara não estiver dentro, ele não enxerga, não funciona, né? Não enxerga as dificuldades, as questões. Então, assim, eu sempre fui muito desportista, sempre defendi muito o esporte, né? A minha bandeira principal, por ser formado em educação física e sempre defendi o esporte, sempre vou defender. E lá na instituição, o meu foco, um percentual muito alto de atendimento é no esporte. Né? Minha atuação forte é no esporte. E é por isso que eu acredito que Maracanaú tem um potencial muito grande. Também isso aí, sabe? Né? Eu sinto que o esporte, se tiver... Porque a gente hoje é necessidade, hoje é um... E ele ia levar, alavanca muito a cidade, bicho. O esporte, ele trabalha a saúde, trabalha a segurança. Exatamente. Se tu tem uns meninos nos projetos que tem aqui no Maracanaú, tem vários projetos particulares que faz um trabalho social, que eu mando até um abraço para todos que tem, no Luzardo Viana, no Gereissati, no Timbó. E sempre tem aquele cara que é dono de uma escolinha, dono de um projeto, Júlio né? César, que é um cara que jogou bola de um tempo, teve Desmato, Picolé, etc. Eita, antigo. Picolé faleceu, né? Faleceu há pouco tempo. A gente deixou até uma saudação aqui, uma nota. Tem o nosso querido Azevedo também, que não deu tempo. Ele foi antes, né? O Azevedo. São figuras históricas que marcaram a nossa... O Ducha, né? Joguei no time do Ducha. Pô, a gente for citar aqui, é só as lendas, né? De uma época... E eu acredito muito que o esporte é transformador, né? E eles, assim como eu e outros, você especialmente que está aqui com a gente, foi mordido ou foi picado por essa paixão, né? De atuar no esporte. Sim. Mesmo que no nosso caso aqui vá migrar para a questão da música, mas não deixa de estar ali na cultura. De estar envolvido, né? Porque queira ou não, a cultura e o esporte tem um envolvimento direto. De mão dada. Não tem como não separa não. A gente é um apaixonado, tanto quem é apaixonado pelo esporte é pela música, quem é pela música é pelo esporte. Dificilmente você ficam distantes um do outro. Quando eu era secretário, eu fazia o desafio dos b-boys. O lado mais do rap, tá? O lado do rap, que tinha um amigo meu que trabalhava na Clotran, era cobrador junto. O Regis Splinter, que é um cara que tem um respaldo muito grande no hip hop de Maracanaú, Pacatuba. E ele nunca tinha espaço na cultura, né? Na época e tal. A questão financeira e tal. E ele sempre me procurava pela proximidade. Vamos fazer? Aí a gente ia atrás de apoio, patrocínio e tal. Aí eu fazia o desafio dos b-boys. Porque eu entendia que era esporte. E batalha, né? Anos depois veio para a Olimpíada, né? Só que ele sempre defende o lado cultural. Eu entendia por ser uma batalha, o cara metia uma dança, outro vinha e metia melhor, tinha um jurado e tal. Eu entendia que era esporte. Embora que seja uma cultura, mas estava atrelado os dois, né? Então eu sempre fazia. Então, assim, eu acredito muito na cultura e no esporte, que eles são transformadores. Eu acho que é o que mais entrega, o que mais devolve uma sociedade. Retorno, né? de socialização das crianças, ele traz... potencializa. Ele potencializa a criança na sociedade, ele educa. Tira do... Né?
da ociosidade. Então, assim, tira da marginalidade, então, dá esperança. Então eu acredito muito no esporte e na cultura e que Maracanaú ele tem um potencial muito grande nessas duas vertentes. Hoje a gente tem 2 secretários que na cultura que tem feito um trabalho muito grande, e no esporte que Quer deixar o convite aqui. O Antônio e o Paulinho, né? A Antônia é da cultura e o Paulinho é o da Secretaria de Esporte. Queremos vocês aqui para a gente conversar, para tanto falar da vida de vocês, tanto como pessoa, né? Como um lado pessoal, que é interessante a gente abrilhantar, né? Valorizar, homenagear de alguma forma, como também falar das demandas, das lutas, do que está acontecendo, né? E eu tô citando aqui, tô falando, porque eu vejo um potencial muito grande e eu vejo que Maracanaú pode ter essa evolução por ser 2 pessoas que querem fazer algo diferente, né? Então, Maracanaú sempre foi um potencial muito grande, né? Isso, do nosso tempo de futebol. Márcio, que está terminando. Já tá na hora, né? Já vai começar o jogo. 3 anos. Já tá 3-1 pra Argentina. Mentira. É mesmo. Ainda bem que ainda bem que teve programa. Vocês prestaram atenção que o azul predominou? Ninguém combinou, ó. Azul, 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 azul. Ou seja, um gol. Cada camisa, um gol da Argentina. Sabe o que isso quer dizer? Dito isso, sabe o que isso quer dizer que nada. Nada, pois é. Quer dizer nada. Ou ainda falta um gol, né, meu? Quer dizer nada isso aí. Cara, eu quero aqui deixar. O que eu ia pontuar é o seguinte: você que é da oposição, no bom sentido da coisa, também está convidado. Porque a gente tem a galera que está na ativa, que está na frente, está na situação. Sim. Bacana. E você também, que tem o contraponto, que tem uma visão diferente. Lógico, agora fica claro que a gente aqui não tem a intenção de jogar baixo. A gente tem a intenção de contribuir de alguma forma. Falar da sua história. Não é. O papo, né? O papo é o papo, né? Não é sobre. Fazer uma campanha, por exemplo. Não, é só falar da sua vida, da sua história, tanto que o Márcio percebeu aqui. E entre essas conversas você pode citar, até porque é legal falar de uma coisa que é bacana na sua vida. Sobre alguns assuntos, né? Também, né? Sobre alguns assuntos, tá misturado ali. Falar sobre. É o papo, exatamente. Não brigar sobre. Não ficar fazendo guerra. Falar sobre. Porque aí ninguém ganha, assim como a gente falou, a gente citou tanto coisas que foi positiva, que a sociedade agradece, né? Esses desafios que são vindos para uma pessoa que pega, agarra e aceita o desafio, aceita a luta para que você ganhe, né? Lá na ponta. Às vezes você nem sei que sabe por quê. Pô, se tem aqui uma oportunidade que é fruto de você não ter fugido. E o público, né, de vocês deva ter um público já específico. Tem um nicho. Né? Que a partir do momento que eu divulgar, vão acompanhar também. Isso, vai automático, abrir, né? É uma troca de bolha. A tua bolha, a gente vai se apresentar para tua bolha e você vem para nossa. E aí o público de vocês já podem até vendo um trabalho que a gente tem que vai servir para ele também. Exatamente. Né? É essa criança, a intenção. Pro idoso. Eu tenho certeza que muita gente clareou ali, gerou uma. Poxa, era isso que eu precisava. Então eu vou pedir para você reforçar aí. Não só agradecer, mas deixar também as redes sociais do Instituto, dos teus projetos para a galera que quiser saber mais, né? Fica à vontade aí para a gente primeiramente encerrar. Agradecer Rodrigo, Netinho, a produção aí atrás das câmeras, Fernanda, né? Átila. Fernanda Matos, ela me manda a E aí Matos. Agradecer de coração mesmo pelo convite, eu acho sempre necessário, a gente divulga e faz aqui também algumas pontuações sobre o trabalho do Instituto, para quem quiser seguir, @Instituto Lucimaro Caetano. É um trabalho que a gente faz lá no Novo Oriente, ali próximo do Acaracuzinho, para atender crianças, adolescentes, idosos, jovens, adultos. E tem várias opções lá para você escolher. Então, a gente sempre fica feliz porque a gente quer divulgar o trabalho, para que a gente não quer se promover, a gente quer divulgar um trabalho que vai servir para você. Então, parabenizar pelo programa, a gente está à disposição para ajudar também no crescimento, trazer apoiadores para que possa conhecer também o programa. Eu acho que a gente não faz nada só, né? A gente faz através de parcerias. Exatamente. E o podcast Só o Mi, eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Amém. Pela perspectiva e pelo leque de opções que você tem na cabeça de trazer pessoas para falar sobre
as histórias que estão acumuladas, né? Histórias, divulgar os projetos. Seja na área social, que automaticamente o tema hoje foi muito pro lado social, terceiro setor, né? Mas tem um lado da música, tem um lado da cultura, tem um lado religioso, né? Então eu acredito muito que... A gente está até preparando um debate aí que vai ser um pouquinho meio polêmico. E nem os meninos sabem que eu estou preparando, eu vou avisar para eles. Então, em breve a gente vai trazer a gente vai trazer formatos. Exatamente, olha, nós vamos trazer uns formatos de debate também. E o que vai vir aí, o que vai estrear, deve ser VS contra orgânico. Contra não, né? VS versus orgânico. E aí quase 2 horas aí de live, né? Ó, quase 2 horas de live. Aguardo que a gente vai preparar, vai ser 2 convidados, um que defende o VS e um que defende o orgânico, que a gente vai ver o que é que vai acontecer aqui. A gente fica conversando e aí a hora passa rápido. Passa rápido, velho. E aí agradecer a todos aí e chamar para vocês também clicar aí no link, clicar lá no Instagram, seguir a turma aí que tá fazendo esse trabalho. Muito obrigado e forte abraço para todos. Show de bola. Dito isso, agradecer mais uma vez a todos os parceiros. Pastelaria e Pizzaria do Papai, que hoje aconteceu muito imprevisto, mas tá com a gente sempre, a Valor Elevânia e todo mundo. Marcos PVC, mais uma vez agradecer, deixar o Instagram dele, @Marcos PVC, que tá a gente chegando junto com a gente. Serve todos, obrigado Raimundo, Renan e toda a companhia. Vai lá, faz seu orçamento, chama lá no direct, segue os homens que são bons. Agradecer o nosso querido Rodrigo. Rodrigo, agradeço aí o restante dessa galera massa aí, meu filho. Obrigado. Obrigado por quê? Por causa do RN. Eu quero que você fale de você mesmo. E as palavras, né? RN Barbearia, quem quiser aí conhecer nosso trabalho. Aquele tapa, hein? Barba, cabelo, bigode, chega lá. Rua 15. Rua 15, número 349, Gereissati 1. Rua da Casa das Freitas, né? Próximo ao nosso shopping. Chega lá que a gente dá aquele talento, beleza? Aquele talento, galera. E o 7? E o 7 Barbearia, que é meu parceiro Delicinha. Você chega aqui, pode chegar aqui feio ou bonito, ele vai deixar você mais linda ainda. Ele vai deixar você deliciante. Ele não corta cabelo não, você amostra aqui. Viu? Se tiver lisinha, raspadinha, cheirosinha. Eita, você não ouviu o que ele disse, viu? Rapaz, mano, é uma máquina, viu? Dito isso, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, como você acabou de ver, você que chegou até aqui, obrigado pelo carinho. Beijo no coração, obrigado demais. Continue com a gente, tem o nosso canal e tem outros. Tem um monte de episódio aí que você não viu ainda, tá chegando aqui a primeira vez através do Márcio. Se inscreve também, curte aí, tem outras coisas. Tem muita coisa aí que você curtir e que a gente vai trazer mais ainda coisas bacanas que vai acrescentar, que vai ampliar e vai somar para sua vida, com certeza, beleza? Dito isso, obrigado, cheiro no queijo, beijo no coração, beijo na bunda. Aqui só me reagindo, só me opinando, só me resenhando, só me argumentando, só me questionando, só me falando de tudo no seu Só Me Podcast.